Então, pessoal, desculpem, são coisas que acontecem, estamos nessa nova fase, onde às vezes a tecnologia pode bagunçar um pouquinho, eu não estou acostumado também em fazer essas lives. Então, eu vou fazer o seguinte, nesse primeiro bloco, nós vamos ter, então, a presença da Ana Esther, escritora Ana Esther, vamos ter a presença do Yannick Frederico, meu grande amigo, e também ele que apresentou o livro Pingo de Esperança, e nós também vamos ter a professora Ana Josefa, que eu estou vendo aqui, esperando que ela entre aqui, tá? Vamos aguardar um pouquinho ainda para ver se ela entra daqui a pouco. Isso, a professora já está aqui, ela já está conosco, já vou adicionar aqui a professora, para a gente fazer esse primeiro bloco, então, essa primeira conversa sobre a questão da língua cabo-verdiana, da cultura, da importância da valorização das línguas locais, né? E isso como sendo algo da nossa própria identidade, né? Que deve ser preservada onde quer que nós estejamos, né? Isso falando mais nós cabo-verdianos que estamos fora, mas também vocês brasileiros, no caso, por exemplo, da Ana Esther, que estivesse fora do Brasil, tem que representar, então, sempre a sua cultura, certo? Então, a professora Ana Josefa já está conosco. Professora, consegue nos ouvir direito? Sim, sim. Muito bem. Então, a professora que leciona lá em Portugal está conosco aqui, ela que é uma pessoa que tem trabalhado muito na questão da nossa língua materna, do crioulo cabo-verdiano. Então, nesse primeiro bloco, onde nós estamos conversando sobre a questão da língua e cultura, eu já quero introduzir a professora perguntando, né, incitando a professora a apresentar o nosso crioulo cabo-verdiano a todos que estão assistindo essa live, a todos que estão presentes lá no Facebook, na página do Ailton Filho de Terra. Eu queria que você apresentasse o crioulo cabo-verdiano para todas essas pessoas. Bem-vinda, professora. Boa tarde a todos. Aqui já é boa noite, porque portanto, está escuro, já é noite escura. Estamos em locais diferentes, com horários diferentes, e portanto já estamos aqui um bocado desfasados em termos de horários. Então, muito boa tarde a todos. Muito obrigada por este momento. E então, eu venho falar um pouquinho daquilo que o Ailton que tem a ver com a questão da língua cabo-verdiana e como é que ela, de alguma forma, na diáspora se mantém viva, não é? Porque nós que estamos fora, dependendo das circunstâncias onde nós estamos e com quem convivemos, tudo isso podemos estar mais ou menos ligados à nossa cultura, mas isso também tem a ver com a forma como, se calhar, até no seio da nossa própria família, isso é trabalhado. E então, portanto, no meu caso concreto, eu já vivo em Portugal assim, há muitos anos, 45 anos que eu estou em Portugal. Portugal com 5 anos, com 6 anos de idade, vivo em Portugal este tempo todo, mas sempre muito ligada a Cabo Verde, também no seio da família. Sempre se tentou manter a nossa cultura, em casa, não é? Mas também em casa e também na família, está aqui a haver um ruído, não sei. Era o microfone do Ailton. Ok, portanto, como eu estava a dizer, apesar de longe, nós estamos perto, não é? Porque quando em casa se cultiva a nossa cultura e a nossa língua materna, apesar de estarmos longe geograficamente ou fisicamente do espaço onde essa cultura é originária, ela torna-se viva no nosso dia-a-dia. E, de facto, isso sempre foi cultivado na minha família. E, portanto, apesar de ter ido para cá, portanto, ter vindo para Portugal apenas com 6 anos de idade
e já ser agora uma cinquentenária, não é? Portanto, a ligação à terra foi sempre muito forte, esteve sempre muito presente. Nem sempre era possível irmos todos a Cabo Verde porque a família era grande, mas sempre que havia possibilidade de ir, nós íamos. E também sempre tivemos familiares que vieram para Portugal, ou em visitas, ou para fazer um tratamento. E além disso, também sempre tentámos, de alguma forma, estar ligados a outros elementos da comunidade, porque, portanto, todo o cabo-verdiano tem sempre um familiar, ou pode ter algum que até nem é familiar, mas que passa a ser, e, portanto, esta ligação acaba por, de alguma forma, permitir que a cultura se mantenha viva. E apesar de estarmos num espaço que, à partida, não é o nosso espaço, depois, dependendo da forma como nós próprios em casa valorizamos essa cultura, portanto, essa nossa cultura depois pode passar para fora ou não, dependendo da forma que nós a tratamos também. Porque se nós a partilhamos, ela chega cá fora e os outros também começam a conhecê-la e começam a ter curiosidade sobre ela e portanto, tentam saber também mais sobre ela. E se nós a valorizamos, as pessoas com quem nós convivemos e no meio onde nós estamos, de alguma forma isso também passa a ser valorizado. E no fundo, se calhar, o meu trabalho em relação à língua tem sido um pouco este. Portanto, a língua cabo-verdiana que o Ailton me pediu para apresentar é uma língua crioula, portanto, que surgiu do contacto entre línguas, entre as várias línguas levadas pelos escravos para Santiago inicialmente e depois mais tarde para as outras ilhas, mas que foram levadas para Santiago em contacto depois com a língua portuguesa. Portanto, o crioulo de Cabo Verde, tal como os outros crioulos, surgem sempre num contexto de colonização. Os vários crioulos que existem surgiram nestes contextos, em que há uma mistura portanto, em que há um contacto de línguas diferentes e há necessidade de criar um código de comunicação comum. E é dessa necessidade de comunicação e do contacto entre estas várias línguas que surge uma língua nova. E, portanto, nós podemos considerar que a nossa língua é uma língua nova. E, de facto, em termos de história, é uma língua muito nova, com cerca de 500 anos de existência. Portanto, digamos que uma língua com 5 séculos de existência será mais ou menos uma língua bastante nova se tivermos em conta outras línguas ancestrais, não é? E, portanto, o crioulo para o cabo-verdiano é algo muito particular e que tem um grande peso na sua identidade, porque a nossa língua é uma criação nossa, não foi importada. E o próprio cabo-verdiano também acaba por nascer com essa língua, porque o cabo-verdiano não existia. O cabo-verdiano em si, enquanto povo, também surge desse contacto, dessa mistura entre povos que estiveram, portanto, que foram colocados naquele mesmo espaço e que tiveram que interagir entre si. E, portanto, dessa interação nasce o cabo-verdiano, nasce a língua cabo-verdiana, nasce a cultura cabo-verdiana e tudo isso. E agora, os cabo-verdianos estão aí espalhados por todo o mundo, não é? Portanto, são uma espécie de praga que se espalha por todo o lado. O nosso, portanto, esse espírito de migrar, de aventura, de sair, não é? O facto de estarmos virados para o mar também, se calhar, convida-nos a sair e a ver o que é que está para além do horizonte que nós vemos, não é? Portanto, nós estamos espalhados por aí. E o facto é que, apesar de estarmos fora do nosso território nacional, nós levamos connosco alguma bagagem. E alguma dessa bagagem que continua viva é a língua. Apesar do cabo-verdiano ser, portanto, não ser a língua oficial, é a língua que une todos os cabo-verdianos. Porque os cabo-verdianos, estejam eles em Cabo Verde, na Suécia, em Portugal, no Brasil, na China, no Japão, na Índia, a língua de comunicação entre eles não é o português, é o crioulo. Portanto, e a nossa língua materna desempenha esse papel unificador dos cabo-verdianos, onde quer que eles estejam. Portanto, o nosso bilinguismo é sempre feito pela língua cabo-verdiana mais outra língua.
e essa outra língua poderá ser ou não o português. Se estivermos em países lusófonos, será o português, seguramente, ou se tivermos a oportunidade de ter estudado em Cabo Verde, provavelmente poderá também ser o português, mas, efetivamente, a língua que nos une e que nos identifica como cabo-verdianos é o nosso crioulo. E, portanto, e também está visto que na diáspora os cabo-verdianos continuam a cultivar a sua língua materna. E mesmo as gerações nascidas fora de Cabo Verde, portanto, aprendem a língua de casa, não é? E tentam mantê-la no seio da família. Exatamente. Claro, dependendo dos contextos, de tudo isso, portanto, isso depois também depende um pouco das opções das próprias famílias, não é? Mas, de uma maneira geral, mantém-se na diáspora. E depois há uma outra forma que é como tirar essa cultura, essa língua do espaço exclusivo da comunidade, por assim dizer. Pois aí depende dos papéis que nós desempenhamos nos sítios onde nós estamos. Eu, por exemplo, sou professora e tive a possibilidade de participar em experiências em que o cabo-verdiano foi levado para a escola oficial aqui em Portugal. Portanto, eu fiz parte de uma equipa de um projeto de educação bilingue cabo-verdiano-português aqui em Portugal, em que não só os alunos de origem cabo-verdiana, mas também os alunos de origem portuguesa tiveram a oportunidade de aprender a língua cabo-verdiana na escola. Portanto, e aqui eu tive a oportunidade de partilhar também a minha língua materna e mostrar que esta língua não é menos nem mais do que as outras, apesar de ainda no seu próprio país ter um estatuto que ainda não é aquele que merece, mas efetivamente houve essa oportunidade e continuo a ter algumas ações que me permitiram e que me permitem fazer essa divulgação. Para além de ter trabalhado com alunos, portanto já há cerca de sim, contas bem feitas, à volta de 20 anos, que também tenho tido a oportunidade de fazer pequenos cursos de formação sobre o crioulo, portanto, sobre a língua cabo-verdiana. E esses cursos inicialmente eram dirigidos sobretudo a professores, porque eu quando eu cheguei a professora, percebi os professores diziam coisas horríveis sobre os alunos cabo-verdianos em relação à sua língua, porque achavam que todas as dificuldades que qualquer aluno cabo-verdiano pudesse ter tinham origem na sua língua materna. E essa não era a minha experiência, porque eu falo crioulo desde que nasci, nunca fui propriamente uma má aluna, os meus irmãos também não, sempre falámos crioulo em casa, e, portanto, o crioulo não podia servir de bode expiatório para digamos, mascarar outro tipo de situações. E então foi aí que começou a partilha. Foi sobretudo inicialmente com professores, depois de eu ter entrado no ensino e ter-me apercebido que havia muita ignorância em relação à nossa língua. Portanto, isto também eu podia partilhar porque também já tinha tido um interesse anterior pela língua e já tinha começado a estudar a língua, não é? Porque, apesar de estar fora de Cabo Verde, porque assim, é uma área específica, podia ser outra qualquer, mas de facto é uma área do meu interesse e que o interesse por esta área começou quando eu tinha 14 anos e o meu pai foi a Cabo Verde numas férias e me trouxe um livro escrito em cabo-verdiano. Portanto, o meu primeiro contacto com um livro escrito em crioulo cabo-verdiano aconteceu quando eu tinha 14 anos. E eu, a partir daí, comecei a procurar tudo o que havia sobre a língua cabo-verdiana, tanto em termos teóricos como em termos de literatura escrita, coisas, pronto, tudo o que podia encontrar. E quase que foi uma autoformação para os conhecimentos que eu vinha a adquirir sobre a língua cabo-verdiana. E depois, mais tarde, tive a oportunidade de partilhar os conhecimentos de uma formação no Chile,
em que a temática era a diversidade linguística na sala de aula, e eu apresentei um trabalho sobre a língua cabo-verdiana. E o formador da altura entendeu que o trabalho até era interessante e que seria bom eu partilhar esses conhecimentos sobre a língua cabo-verdiana com outros colegas, portanto, com professores, sobretudo. E então, depois, fui tratando de algumas coisas e acabei por ser certificada como formadora na área da didática específica da língua cabo-verdiana, e depois, a partir daí, comecei a fazer formações creditadas mesmo sobre a língua cabo-verdiana, e depois, mais tarde, surgiram então os projetos para trabalhar com crianças em sala de aula sobre a língua cabo-verdiana. Exatamente. Olha, muito bem. E sobre esse projeto mesmo, eu vou pedir depois para você explicar mais um pouquinho sobre como é que foi essa experiência de ter apresentado para as crianças o crioulo, né, na sala de aula, que é algo que a gente não está acostumado lá em Cabo Verde, mas também, antes também eu queria ouvir a opinião de alguns dos nossos outros convidados também sobre a questão da língua e da cultura. Eu pergunto ao Yannick, então, de que forma a valorização das línguas locais pode contribuir, pode ser um triunfo para o desenvolvimento de Cabo Verde. Yannick, você tem a palavra aí. Primeiramente, boa tarde. Espero que todos e todas estejam me ouvindo bem. Queria, antes de tudo, agradecer a você, Fijutera, por essa iniciativa maravilhosa em efetuar essa live, que eu tenho a certeza que será um contributo rico para a promoção da nossa cultura, da nossa língua. E dizer também que eu me sinto grato por estar fazendo parte dessa live e vou tentar, prometo que vou tentar ter um desempenho à altura que o tema merece. Em relação à tua questão, a língua é extremamente importante, ela é de uma relevância enorme para o desenvolvimento de um país e de um povo. Isso me parece algo incontestável. A língua, sendo ela uma substância viva, ou seja, longe de ser um negócio estatizado, mas é um setor bastante dinâmico e dinamizante, de modo que a gente pode dizer que a vitalidade de uma língua, ela traduz e significa a vitalidade do seu próprio povo. Falando de Cabo Verde em específico, eu creio que o idioma crioulo cabo-verdiano pode alavancar o desenvolvimento do país em pelo menos 2 pontos cruciais. Primeiro ponto, o nosso idioma, ele constitui uma das poucas barreiras para combater o epistemicídio, do qual padecem vários setores da nossa sociedade cabo-verdiana e vários setores das sociedades africanas em geral. Ou seja, a mera existência do crioulo, simplesmente por existir, ela já combate a recusa do reconhecimento e a invisibilização das produções africanas do conhecimento. E essas produções que, nos últimos séculos, começaram a ganhar palco no mundo, são histórias que não foram contadas. E histórias não contadas de um povo significam o segredo de toda uma civilização por descobrir. E eu acho que é nisso que consiste um dos muitos méritos do livro Pingo Esperança. O segundo ponto, a nossa língua materna, ela edifica a formação de uma identidade nacional. Porque é no crioulo que nós encontramos primeiramente as referências, as histórias tipicamente cabo-verdianas e africanas. É no crioulo que a gente tem o contato concreto com a criatividade dos nossos ancestrais, que sob circunstâncias muito adversas, bastante adversas, circunstâncias
desumanas, trabalhando 12, 14, 18 horas por dia, souberam conceber uma língua nova. De modo que o idioma crioulo cabo-verdiano não deveria nunca ser alvo de qualquer tipo de estigma social. Eu acredito, e com isso eu concluo a minha fala, que a autoestima de um povo eleva-se quando este mesmo povo vê já não a sua língua como uma língua subalterna, mas como o idioma protagonista da sua nação, desculpa. De modo que, portanto, ao elevar-se a autoestima, ganha-se confiança. E ganhando-se confiança, consagra-se a determinação. E a determinação, ela é a ponte pela qual a gente transita do possível para o impossível. O que remete a dizer, portanto, que o crioulo, ele não só salvaguarda as origens da nossa história, ele não só preserva a riqueza cultural e linguística do nosso povo, mas como também abre um leque de possibilidades positivas para o futuro. Obrigado. Muito bem, Yannick. A sua fala realmente demonstra o quanto que nós temos que ver no crioulo um potencial, uma ferramenta, um instrumento para alavancarmos ainda mais o desenvolvimento do nosso país, do nosso amado país Cabo Verde. Mas eu aproveito também nesse momento para perguntar para a nossa professora, também já foi professora, já trabalhou com a língua, e a escritora Ana Esther, como que ela, como brasileira, sente ou recebe a novidade que é uma língua, por exemplo, diferente do que ela estava acostumado, por exemplo, não é o inglês que já está bastante difundido, é algo diferente, mas também é algo que está próximo do português, como a professora já colocou, nas origens do nosso crioulo. E como é que foi essa experiência com a língua crioula, você brasileira? Então, a palavra é sua, Ana Esther. Oi, Ailton e pessoal, prazer em conhecer a professora Ana Josefa, o Yannick, aí gostei também. Eu estou muito faceira, emocionada e de estar aqui, agradeço o convite, Ailton, porque para mim é uma oportunidade única, super rara, de ter esse momento aqui com vocês. E eu sou a única de nós quatro aqui que não tem o crioulo como língua materna, né? Mas, ao mesmo tempo, o que nos une é a língua portuguesa, não é? Que a gente pode conversar. Então, a minha situação, falando em termos de língua, é conflitante, porque eu moro num país que fala português, em princípio o país inteiro é enorme, né, o Brasil, todo mundo fala português e tem pontos de colonização de vários outros países, de há muitos anos aqui no Brasil, pessoas que falam outras línguas, não é? E convivem e nos comunicamos com o português, não seríamos distanciados. E é muito interessante também ressaltar que as línguas nativas daqui, dos povos que já existiam aqui antes dos portugueses chegarem, essas línguas lutam bravamente para sobreviver também. Tem várias pessoas fazendo estudos para manter alguma coisa de algumas tribos indígenas. E é difícil, é muito difícil. Então, a língua aqui do Brasil devia de ser alguma ou várias, não é? Línguas indígenas, de povos daqui. E, no entanto, é o português. Então, para mim, é muito, muito estranho também, não é? Representar esse português que
que veio para cá e se apoderou do país e tomou conta e matou línguas, né, várias línguas. Eu, como professora, também estou numa posição bem conflitante para mim, inclusive, porque fui professora de inglês, que é uma língua que se impõe no mundo inteiro, né? E então tem muitos aspectos negativos, a meu ver, mas também tem muitos aspectos positivos. O inglês, tu viajas e conversas com muita gente em inglês, e isso é um fator de união. O problema é o exagero e o imperialismo selvagem, que mata, né? Esse é o problema. Agora, eu também penso, eu anotei aqui, Ailton, uma coisa que para mim é de pensar, que a resposta eu não tenho, mas a evolução, à medida que a gente vai evoluindo na história, também evoluem as línguas, né? Umas vão para extinção, outras vão tomando conta. E agora, por exemplo, com essa pandemia e o planeta inteiro unido pela internet, tem o vocabulário da internet está tomando conta em todas as línguas, não é? Então a gente fala que está fazendo uma live aqui. Ninguém diz que está vendo uma live, né? Uma live, tu olha lá e por mais que tu não fale inglês, tu não vai dizer que tu está numa live. Isso aqui para nós falantes do português, né? Eu também sou estudante do Esperanto, que é uma língua que foi criada, uma língua artificial, criada com o intuito justamente de preservar línguas maternas e evitar a imposição de uma língua, outra que seja, no caso o inglês, o francês, que também já foi, várias línguas assim, para evitar essa predominância. Então, todo o planeta teria o Esperanto como segunda língua, visando a preservação das línguas locais. Eu acho isso meio tópico hoje em dia, né? Então, assim, eu estou colocando as minhas questões conflitantes para vocês também pensarem, porque resposta eu não tenho. A única coisa que eu gostaria de chamar a atenção é que eu, não sabendo ler, deixa eu ver aqui, não sabendo o crioulo, tendo o português entre nós como língua comum, eu me matei graças à pandemia. Peguei o livro e comecei a ler e vi maravilhas. É óbvio que eu não consegui entender 100%, né, Ailton? Exato. Mas eu acho que 90%, porque, claro, sou uma pessoa ligada a línguas, né? Então, assim, o poema ali, dos nações, bom, falar eu não sei, mas a pronúncia, né, duas nações ali. Pode arriscar. Esse, assim, nossa, né, Ailton, isso aí mostra que o coração une todo mundo e as línguas têm o poder ou de unir ou de separar, depende da gente. Então, aí, eu também falando ali para o Yannick, sim, é uma questão da gente, se a gente ama o país e tem uma língua, a gente quer manter, né? Mas ao mesmo tempo a gente quer se relacionar com pessoas de fora, ainda mais hoje em dia. Então, uma solução amigável, amorosa, um pingo de esperança. Pois é. Então, essa dinâmica, o Brasil, que é um país tão, assim, um país de dimensões continentais, onde também temos essa diversidade linguística desses povos indígenas, como você bem trouxe. Então, é importante realmente nós pensarmos na preservação dessas peculiaridades, né? Muitas vezes, o turista que vem para os nossos países, isso já falando não só do Brasil, também como de Cabo Verde. Espera aí, estou ouvindo algumas interferências aqui. Ok.
os turistas que vêm para os nossos países, tanto para o Brasil ou para Cabo Verde, eles têm esse interesse em conhecer o diferente, né? O novo. Isso também é algo a se destacar, é algo que tem que ser valorizado sempre, né? E continuando o nosso bate-papo, então, sobre a questão da diversidade linguística, né? Eu me lembro que a Ana Esther, quando leu o livro, ela me mandou uma mensagem falando da dificuldade que teve no início para conseguir entender as poesias em crioulo, mas devido a essa facilidade que também ela já tem com as línguas, né? Ela conseguiu dar conta, ela conseguiu ler o livro, porque realmente o português está na base, está na origem do nosso crioulo, mas o português é a nossa língua é a língua que une, que está unindo a gente, né? Une o povo, o português, o brasileiro, o angolano, o moçambicano, assim, o português está nos unindo. Então, todo mundo que entende o português vai conseguir compreender boa parte da nossa língua cabo-verdiana. E falando nesse sentido, eu queria de novo perguntar para a nossa professora, para ela compartilhar conosco como é que foi essa experiência de ensinar o crioulo cabo-verdiano nas escolas, porque eu já adianto que nós em Cabo Verde, eu em Cabo Verde, não aprendi em lugar nenhum a escrever em crioulo, a ler o crioulo. Então, hoje em dia, até as pessoas que já têm uma escolaridade avançada, você dá um texto em crioulo para a pessoa ler, sente-se essa dificuldade, porque é algo que precisa ser implementado nas escolas, né? E a professora Ana Josefa teve essa experiência e peço que brevemente compartilhe conosco como é que foi essa experiência e o que tirou de mais positivo desse ensino do crioulo nas escolas. Bom, eu tenho duas experiências diferentes. Tenho uma experiência realizada em Portugal e tenho uma experiência realizada em Cabo Verde. A experiência realizada em Portugal tinha alunos portugueses e cabo-verdianos. E os alunos tinham 1 hora diária de língua cabo-verdiana. E nessa hora, portanto, eles aprenderam a ler e a escrever em português e em cabo-verdiano, porque aqui o objetivo também era a biliteracia, para que pudessem aprender a ler e escrever nas duas línguas. Em Portugal, a turma tinha metade de alunos portugueses e metade de alunos de origem cabo-verdiana, mais ou menos, e portanto, aquilo que, desde o primeiro dia de aulas, no primeiro ano, porque este projeto foi feito com alunos do ensino primário, do primeiro ciclo, aqui chamamos de primeiro ciclo, aí não sei como é que designam, mas, portanto, do nível mais básico, não é? Quando quando iniciam a sua escolaridade, os alunos entraram para um primeiro ano e tiveram, portanto, tinham 1 hora diária de cabo-verdiano e tiveram até ao 4º ano. Nós, logo no primeiro ano, notámos grandes diferenças destes alunos em relação a outros, porque este projeto tinha também uma turma com uma composição idêntica, que só tinha aulas em português e com os quais eram comparados os resultados das duas turmas. Os meninos aprenderam a escrever em português e em cabo-verdiano. Nós, inicialmente, no primeiro ano, não estávamos a pensar por os alunos a escrever, porque íamos experimentar, não sabíamos como é que ia resultar e tínhamos pensado começar a escrever só no 2º ano. Escrevíamos pontualmente, no início, o título de uma história, coisas assim muito esporádicas, portanto, trabalhávamos mais a oralidade. Mas acontece que, ao fim de cerca de 3 meses de aulas, os alunos começaram a aparecer com coisas escritas espontaneamente. E, portanto, mostraram-nos que era a altura de escrever a sério. E, portanto, a partir daí nós começámos, de facto, a ensinar a escrever a sério com as normas da escrita da língua cabo-verdiana. Porque os alunos começaram a escrever intuitivamente a partir da língua que começaram a escrever primeiro, que foi o português, não é? E, de facto, o que aconteceu foi que rapidamente os alunos começaram a escrever em ambas as línguas. E esta situação portanto, veio a trazer muitas vantagens a estes alunos, porque estes
Deu uma falha aqui no microfone, professora. Ok. Está ligado novamente, sim? Pronto. Sim, o que aconteceu aqui foi que, efetivamente, todos os dados recolhidos na turma bilingue eram comparados com a turma de controle, em termos de desempenho, aqui ao nível, por exemplo, do português, da matemática e das outras áreas curriculares, porque as turmas com ensino monolíngue não tinham a língua cabo-verdiana, portanto, e viu-se também que o facto de terem uma aprendizagem bilingue trazia vantagens na sua aprendizagem das outras áreas curriculares. Os alunos começaram a escrever textos nas duas línguas, inclusivamente houve um período em que a professora titular esteve de licença de maternidade e quando regressou viu uma evolução enorme na produção escrita dos alunos em português, por conta do trabalho que já tinham feito em língua cabo-verdiana no desenvolvimento da escrita. Porque, adquirida uma competência, ela é transferível de uma língua para a outra. E, portanto, eles começaram primeiro a escrever em português, mas depois iniciaram a escrita do cabo-verdiano e o desenvolvimento da escrita em termos de texto aconteceu primeiro no cabo-verdiano do que propriamente no português, porque inicialmente só escreviam aquelas frasezinhas, não é? No primeiro ano, aquelas frasezinhas. E, portanto, quando a professora regressou depois da licença de maternidade, eles já construíam textos. Portanto, isto por conta do trabalho que era feito. Que foi feito, né? Um aspecto muito importante é que as línguas sempre foram tratadas de igual modo na sala de aula. Portanto, havia o tempo de uma língua e o tempo da outra. Ambas as línguas eram utilizadas para veicular os conteúdos das outras áreas curriculares, nomeadamente a matemática ou o estudo do meio. Naturalmente que a proporção do tempo de uma língua em relação à outra era muito diferente, mas ainda assim, portanto, apresentava as suas vantagens e nesse sentido foi algo que muito cedo se começou a verificar. E também um grande orgulho da parte dos pais dos alunos portugueses que viram os seus filhos a aprender uma língua nova. Um grande orgulho dos pais cabo-verdianos porque viram a sua língua valorizada na escola, porque a língua estava ali, mas não era uma língua clandestina, era uma língua de pleno direito, que podia ser escrita, não é? Porque aqui o nosso grande dilema, por assim dizer, é o facto de termos poucas referências da língua enquanto escrito, não é? E também de não haver um ensino formal da língua. E ali a língua é ensinada formalmente, como se ensina qualquer outra língua, vendo os aspectos da leitura, da oralidade, da gramática, tudo isso era tratado nas aulas de língua cabo-verdiana. Depois desta experiência em Portugal, houve uma experiência em Cabo Verde. Eu propus ao Ministério da Educação de Cabo Verde um projeto de educação bilingue que terminou em 2019. Esse projeto teve início no ano letivo 2013-2014. Começou com 2 turmas iniciais, uma na cidade da Praia e outra no Concelho de São Miguel, no interior de Santiago. Eram turmas piloto. Portanto, nessas turmas, os alunos tinham 50% das aulas em português e 50% das aulas em cabo-verdiano. E todos os conteúdos eram trabalhados em ambas as línguas também. Portanto, aqui promovia-se um bilinguismo que podemos dizer total, de alguma forma, não é? Porque neste sistema de 50% para cada língua, os professores trabalhavam e planificavam em conjunto. Os conteúdos podiam ser iniciados numa língua e depois continuados na outra, e vice-versa. E, portanto, isto vai trazer outras vantagens. Estes meninos, ao fim de 3 meses, estavam a ler e a escrever nas 2 línguas, e o habitual é que no final do primeiro ano, a maior parte dos alunos em Cabo Verde ainda não lê. Portanto, havia um ganho, então, ali. De educação que acompanhava todo este processo,
e que foi acompanhando e vendo as vantagens destes alunos e os progressos, e que no ano seguinte, por sua iniciativa, alargou a experiência a outras escolas e foi crescendo até ao 3º ano do projeto. Foi havendo um crescimento, mas depois houve mudança de governo. E, portanto, às vezes há outras questões que nada têm a ver com a língua, mas que vão interferir, não é? Portanto, o Ministério da Educação, a equipa que tinha aprovado a experiência e que estava a acompanhar e que estava até a alargar essa experiência, saiu, veio uma nova equipa que achou que a língua materna não era uma prioridade. E até houve uma tentativa de parar o projeto nesse momento, não parou totalmente, as turmas do alargamento foram paradas, mas de facto as turmas piloto mantiveram-se até ao ano letivo 2019, porque o projeto tinha sido aprovado para 6 anos de escolaridade, porque havia um ofício, um documento que dizia que o projeto devia ser desenvolvido durante aquele tempo, e para o parar, para o aniquilar, era preciso fazer um outro ofício a dizer: vamos matar este projeto oficialmente, e isso ia comprometer ali algumas coisas, e então foi-se mandando recados de que devia parar, e não parou, porque efetivamente os professores estavam extremamente empenhados, os pais muito envolvidos, e portanto não com a mesma força, mas foi-se mantendo até os alunos fazerem o 6º ano de escolaridade. Perfeito. E eu aproveito, então, esse gancho para, primeiramente, falar para o pessoal que está nos assistindo lá do Facebook, para ficarem tranquilos. Nós estamos já ultrapassando o que a gente estava esperando do tempo, mas quando a gente está conversando assuntos tão importantes, assuntos tão pertinentes, com pessoas tão especiais, nós não precisamos ter pressa, nós temos que estar conversando calmamente para expor realmente para o pessoal conhecer melhor a fundo os desafios que o crioulo enfrenta, né? Porque, conforme a professora falou ali, tem desafios que ultrapassam o simples fato da gente querer ver a nossa língua sendo valorizada. Então, tem que ter a boa vontade também política das pessoas que estão ali tomando a decisão, para que as coisas possam sair do âmbito do desejo para se tornar algo assim prático, né? E eu aproveito então aí para perguntar novamente aos meus outros convidados, o Yannick em especial, para ele me falar como imigrante, né? Como um imigrante aqui no Brasil, residente no Brasil, como é que ele sente que nós temos, qual que é o nosso papel como imigrante, né? Eu já aproveito para fazer as duas questões ao mesmo tempo, né? Primeiro, qual que é o papel de nós como imigrantes na representação da nossa língua e da nossa cultura? E também, o que você acha dessa questão da globalização? Se você acha que, por exemplo, Cabo Verde tem algo a perder se oficializar o nosso crioulo cabo-verdiano. E essa segunda pergunta mesmo vai ser a pergunta para a professora Ana Esther fazer o fechamento também posteriormente. Ela também vai responder isso. Mas, por enquanto, vamos ao Yannick, ouvir o que o Yannick tem sobre essas duas questões. Primeiro, sobre nosso papel como imigrante aqui no Brasil, na representação do nosso crioulo, e segundo, o nosso papel, né, nessa globalização, se Cabo Verde tem algo a perder, oficializando o crioulo, claro. Beleza. Bom, em relação ao meu dever como imigrante aqui no Brasil, bem, eu penso que para a valorização da nossa cultura, aqui no Brasil, o que se tem que fazer é um trabalho permanente de intercâmbio cultural. Exemplos desse intercâmbio a gente pode ver e podem ser sentidos em atividades como estas, que promovem o diálogo, o debate, as reflexões e manifestações artísticas afrocentradas, tendo como pano de fundo a cultura cabo-verdiana. Em relação à globalização, se Cabo Verde perderia efetivamente algo oficializando a língua, eu respondo pela negativa. Se hoje o mundo
está conectado de tal maneira a ponto de nos referirmos a ele como uma aldeia global, isso significa que a globalização deve simbolizar uma unidade. E toda unidade legítima, ela alberga em si o conjunto da diversidade. Caso contrário, é uma falsa unidade, que oprime e omite tudo que não se comporta dentro do padrão hegemônico. A oficialização da língua crioula cabo-verdiana em Cabo Verde mostraria que a gente não considera a cultura como uma sequência de imitação e decalque, mas atribuímos a uma diversidade, ainda que periférica, imponente, que não faz qualquer menção de se retirar em face a qualquer hegemonia existente. É isso que eu tenho a dizer. O microfone. Pois é. O microfone. Eu aqui falando, depois eu verifiquei, tá desligado. Tá, coisas que acontecem numa live, tá, pessoal? Não é algo ensaiado aqui, então é tudo ao natural. Bem, então, muito bem, Yannick, pelas respostas. Está tendo alguma interferência aqui. Ok, foi de novo. E falando sobre a questão agora com a Ana Esther, especificamente para ela nos contar como que foi pegar o livro de Pingo Esperança, como é que foi aquilo que a gente já tinha também meio que conversado sobre como que a dificuldade que a língua impôs, mas que você conseguiu ultrapassar. Que conselho que você tem para as outras pessoas que pretendem conhecer algo novo, algo diferente, uma língua africana, né? E, ao mesmo tempo, a valorização da cultura africana aqui no Brasil? Olha, Ailton, pois é, bom, primeiro que as pessoas têm que saber que estão lendo num outro idioma, então não vai ser não vai ser automático, não é português, não é espanhol também, né? Espanhol é muito semelhante, a gente pode ler tendo perseverança. Então é uma outra língua, então tem que lembrar que não vai ser de uma hora para outra que vai pegar, mas pega um poema, começa a comparar, foi o que eu fiz, eu comecei a ler um poema, daí no contexto eu não estava entendendo uma palavra, aí segui lendo, a palavra apareceu no outro poema, daí eu já entendi. E assim vai. Então, eu acredito que o importante é ter essa curiosidade, essa vontade, no meu caso, foi por ser amiga de vocês, não é? Do Ricardo, tua amiga, e eu tenho outros amigos africanos, mas de outros países. Eu tenho um amigo da Nigéria, e ele estudou lá no Rio Grande do Sul falando Iorubá, mas Iorubá era muito diferente, aí por mais que eu quisesse, eu não consegui. O Cabo Verde não. Então, o crioulo, né? O crioulo. Então... Mais uma vantagem do crioulo aí. É mais próximo, né? Então, o que a gente pode pensar é isso, é uma outra língua e tem uma outra estrutura e tudo. Então, assim, quem vai ter interesse é porque gosta de línguas, de culturas, e essa é uma que é bem próxima mesmo, muito semelhante, então dá para recomendar, tentar suar um pouquinho,
porque a recompensa é grande, a gente aprende muito de países da África, que a África tem uma vida paralela, né? Não só porque o Brasil e a África são paralelos, né? Geograficamente a gente está junto assim, mas aqui dentro do Brasil tem uma história nem sempre muito triste, mas eu procuro concentrar no lado positivo da nossa história em comum, porque a história triste, eu acredito que deva servir de alerta para não repetirmos, mas hoje a gente precisa, meu ver, concentrar no positivo e ver a beleza como ponto de união, a cultura, o estudo de novas línguas também africanas, e esse intercâmbio maravilhoso, fazer amizades, eu acho fundamental para não só entre Brasil e países africanos, mas como o Yannick falou, essa globalização, o bom dela é a amizade, é a esperança que nos une, é a amizade, porque de fatores ruins tem muitos, né? Tem muitas coisas que a gente vai ter que compensar por essa amizade, cultura, história e um futuro daqui para frente baseado nesses valores de amor, né? Que é o que Exato. muito aqui, que eu separei, Ailton, só para, né? Que tu falas muito na família, amor, a nação, a língua e a bandeira. Então, ali, essa nação, língua e bandeira que eu encontrei aqui no Pingo de Esperança, ela está muito permeada com amor, amizade e a família. E o que o mundo é? É uma grande família, que às vezes a gente esquece, né? Que somos infelizmente, né? Então, eu te agradeço muito, Ailton. Já aproveito para dar o tchauzinho aqui para a professora, também para o Yannick, né? E te agradecer muito e desejar que o Pingo de Esperança traga uma enxurrada, um dilúvio de alegrias. Pois é, né, Esther? Fico muito feliz que, apesar dos desafios, você soube aproveitar o livro Pingo de Esperança, porque essa é a ideia, a gente plantou uma semente de curiosidade no público brasileiro. E eu percebi o quanto que o público brasileiro foi receptivo a essa novidade. E é isso que você falou mesmo, a gente tem que pensar positivamente e pensar para frente, né? Se existe algo de errado na história que une o Brasil e o continente africano, a gente precisa pensar de agora em diante o que nós podemos fazer para poder trilhar um novo caminho, um caminho que seja de muito mais irmandade, muito mais amizade entre o continente africano e o Brasil, porque nós historicamente já estamos conectados e isso não tem como agora desconectar. Já estamos conectados, ok, pessoal? E agora, só para finalizar... Nem queremos desconectar. Exato, exatamente. E eu sempre fico muito feliz de poder ver essa sua alegria em falar de vários assuntos. Então, eu agradeço também a sua contribuição e a sua participação nesse bloco, tá? E para fecharmos esse bloco, eu vou passar a palavra para a professora Ana José, para ela me responder aquela pergunta que eu fiz para o Yannick também, sobre o que Cabo Verde perderia se oficializasse. Eu estou fazendo essa pergunta, pessoal, porque eu tenho uma intenção por trás dessa pergunta, né? Porque a gente precisa entender se tem algo que está impossibilitando o nosso país de tomar essa decisão tão importante. Por que a não oficialização? O que nós perdemos? Se perdemos alguma coisa. Professora? Eu acho que só temos a ganhar.
e por aqui me fico, porque efetivamente não há nada que se possa perder, só ganhar. Pois é. Então, vocês puderam perceber por esse bloco, onde nós tivemos a participação do Yannick, da Ana Esther, da professora Ana Josefa, que também estava numa reunião, numa formação, fez um esforço enorme para poder estar presente aqui conosco. Então, eu só tenho a agradecer a presença de vocês e a contribuição de vocês nesse assunto tão importante, que é a questão da valorização da cultura, das línguas locais e, ao mesmo tempo, servir a nossa língua servir como uma ponte de fazer intercâmbio entre Cabo Verde, Brasil, Portugal e o resto do mundo, ok? E essa live tem por esse objetivo. Nós estamos promovendo esse intercâmbio cultural entre países através, né, da língua cabo-verdiana, que vai permear toda a nossa live aqui, ok, pessoal? Então, eu agradeço muito a presença de vocês, podem ficar à vontade, e nós vamos ter no segundo bloco a presença de outros convidados, tá? A plataforma só consegue aceitar, por enquanto, 6 pessoas, então nós vamos, os meus convidados vão sair para entrar novos convidados, pessoal. Pessoal que está me assistindo aí, eu estava usando o computador e, ao mesmo tempo, o celular, e no computador, infelizmente, a internet, eu não sei o que está acontecendo, não está colaborando, então, toda vez que eu entro no computador, sempre dá uma travada, né? Então, por isso eu estou a partir do celular. Então, agora, nós vamos passar, então, para o nosso segundo bloco, ok? Nesse segundo bloco, a nossa intenção é apresentar o livro Pingo de Esperança para vocês conhecerem o nosso livro Pingo de Esperança e despertar essa curiosidade, conforme nós já falamos nesse primeiro bloco. Nós não temos nada a perder com a oficialização da nossa língua materna, nós só temos a ganhar tanto em termos de desenvolvimento, até inclusive econômico, mas nós também só temos a ganhar se nós valorizarmos, nós que falamos o crioulo, algo diferente, nos nossos respectivos países, né, porque o cabo-verdiano está em todas as partes do mundo, né? Tem cabo-verdiano nos Estados Unidos, em Portugal, Inglaterra, então, no Brasil. Então, nós temos esse dever, de onde nós estivermos, de representarmos a nossa cultura, a nossa identidade, ok? Porque as pessoas gostam, as pessoas ficam curiosas para saber mais sobre a nossa língua e, com certeza, vão ficar com esse desejo de querer conhecer o nosso país, de visitar Cabo Verde, não é? Vou tentar ver se consigo agora compartilhar com vocês um vídeo, mas vamos tentar, vamos tentar. Se não der, a gente segue sem esse vídeo, ok? Eu tenho aqui os meus convidados eu tenho o Fernando, que está nos acompanhando lá de São Paulo. Nós temos o Dário, que está nos acompanhando lá dos Estados Unidos. Nós vamos ter ainda também a entrada do meu grande amigo, o Edilson Osmar dos Santos Baessa. Baessa, entra aí na live, agora está funcionando normal. Também vamos aguardar, tem a Wilma, que vai entrar, que está nos falando lá de Portugal. Então, vamos esperar para que a Wilma também entre nessa segunda rodada, onde nós vamos estar compartilhando o Pingo de Esperança com vocês, ok? Então, vou ver aqui o que está acontecendo com a Wilma, que não está entrando. Enquanto isso, enquanto esperamos a entrada da minha outra convidada, Wilma, eu vou compartilhando com vocês uma outra arte, conforme prometemos hoje, nós íamos ter muita poesia e também muita música, não é verdade? Então, vamos ver. Tá me ouvindo, pessoal? Vamos lá, então. Vão deixando nos comentários como é que vocês estão
o que é que vocês estão achando, tirando os problemas técnicos, lógico, porque isso aí eu já vi que está transcendendo a minha capacidade aqui de tentar manusear tanto no computador quanto no celular, porque no computador está travando bastante, mas a gente vai fazer de qualquer jeito, vai dar certo, vamos torcer para que dê certo. Então, nesse momento, eu queria só saber se está tudo funcionando normal, porque esse é o momento onde a gente apresenta o livro Pingo de Esperança. Então, quero ver se vai funcionar normal aqui. Tá, muito bem, então. Bem, como é que surge o livro Pingo de Esperança, né? O livro Pingo de Esperança é um livro em crioulo cabo-verdiano, basicamente em crioulo cabo-verdiano, que foi lançado aqui no Brasil em novembro do ano passado. Então, no dia 16 de novembro do ano passado, nós estávamos aqui em Florianópolis apresentando esse livro aos brasileiros, e não só aos angolanos, aos guineenses e a todas as pessoas que estavam conosco naquele evento que nós fizemos no Badesc, no centro da cidade de Florianópolis, de lançamento do nosso livro, ok? Então, novamente, eu tenho esse livro em mãos, ele tem o prefácio do artista cabo-verdiano Romeu de Lourdes e o pós-fácio do professor Costa Marfinense Yongana. Então, nós, através desse livro, nós unimos corações e emoções em torno do crioulo cabo-verdiano, precisamente porque envolveram pessoas não só da nacionalidade cabo-verdiana. Nós temos esse professor Yongana, que participou desde o início da concepção do livro, com sugestões, com experiências, já que ele também já tinha lançado o seu livro recentemente no mercado. Então, foi uma experiência bacana, a partilha bacana, porque através da construção do livro, nós conseguimos trazer pessoas, né, para esse projeto. Nós conseguimos trazer pessoas, trazemos brasileiros, trazemos pessoas que inicialmente não tinham essa proximidade com o crioulo, mas através do livro Pingo de Esperança, puderam conhecer o crioulo cabo-verdiano, participar desse livro, desse projeto, que era lançar o livro aqui no Brasil. Um livro em crioulo, num país que se fala português, não é uma tarefa fácil, não é um desafio fácil, mas graças a essas pessoas que colaboraram, passo a citar aqui o Júnior, que foi o responsável pela elaboração dessa capa, que vocês mesmos vão ter, vão poder dizer o quanto que ele é lindo, né? Não é porque é o Júnior que fez, tá? A capa é mesmo linda, não é? Então, o Júnior foi responsável pela elaboração desse design da capa do livro. Nós tivemos pessoas como o Karen e o Hans, que trabalharam comigo desde o início com os áudios do livro, porque nós não comentamos aqui, mas o livro todo tem as suas poesias gravadas, tá? Você, através do QR Code, que está na orelha, na parte interna do livro, ok? Quando você fizer a leitura desse QR Code, você vai ouvir todas as poesias do livro Pingo de Esperança. Por que nós fizemos isso? Nós fizemos isso precisamente para facilitar a compreensão dos não falantes da língua cabo-verdiana. Nós sabemos que existe uma dificuldade em ler o crioulo cabo-verdiano, mas a pessoa, ao ouvir as poesias, as dúvidas, a dificuldade acaba sendo amenizada, acaba sendo diminuída, porque na oralidade, o crioulo traz assim consigo, na sua bagagem, algumas partes parecidas ou que tiveram origem no português e, portanto, facilmente as pessoas que não falam crioulo conseguem compreender a essência da poesia, conseguem entender o conteúdo que está escrito lá, ouvindo as poesias, tá bom? Então, quem já tem um livro que ainda não teve a oportunidade de ouvir as poesias,
tem agora a chance, de novo, de fazer a leitura do seu QR Code que está na orelha do livro e, portanto, acessar o áudio das poesias. Bom, sem mais delongas, eu queria ouvir dos meus convidados. O que vocês acharam do livro Pingo de Esperança, como foi ler o livro Pingo de Esperança, e eu começo, então, com o nosso amigo que veio lá de longe, né, lá dos Estados Unidos, o meu amigo Dário, que está nos assistindo lá dos Estados Unidos, ele que leu o livro Pingo de Esperança, e ele vai compartilhar conosco, então, como é que foi essa experiência de ler um livro em crioulo. Ele, assim como eu, nós não tivemos oportunidade de aprender na escola o crioulo cabo-verdiano como uma disciplina, então é sempre um desafio, até mesmo o cabo-verdiano, ok? Dário, me fala aí, me conta aí o que você achou do nosso livro. All right, boa tarde a todos. Como estamos celebrando a nossa língua materna, e meu português não está grande coisa, portanto eu vou falar em crioulo. Obrigado, Ailton, pelo convite. É um prazer estar ali para pedir Pingo de Esperança. Aquele livro é importante. E para mim, quem gosta de que livro ali? Gostaria que o livro para mim também incorpora tudo aquilo que Cabo Verde é. Cabo Verde é morabeza. Se me falar no livro é nos berços onde que não cria, que não educa, que não considera e mariado. E nós tudo partilha o sentimento de que livro ali, que praticamente é sorari de aquele berço, de onde que não cria. Sorari de nossos amigos, sorari de que ele cresceu, ou sorari de professores e vizinhos que nos leva sempre conosco no nosso coração. E dá chama também que ele é um enriquecimento para a nossa cultura. Em termos de complexidade de ler livro, se me bufla, nós nunca nunca daram nenhuma aula de como que escreve ou ler crioulo. Simplesmente nunca falo com nossa família e amigos, ou que nunca está na aula de português, ou que nunca está na aula em geral. Só me nasci na praia, criei na praia, mas minhas famílias tudo é de fogo. Então, aquele crioulo que Pingo de Esperança está apresentando é que aquele do dia a dia, para mim, pelo menos, está também apresentando um crioulo que é um bocadinho complicado e de Santiago, de exterior de Santiago, por isso aquela. Por acaso, até lembrando de minha mãe, para mim, sempre que apanhava uma nota direto na história da Flan, a boa história, eu apanha a nota direto, você sabe a história que nem Gil Moreira. Então, sempre que ela está ficando ideia, mas Gil Moreira, e sempre te falava de mesma maneira que você escreve no livro ali. Da seguir sempre na tiver com você conversa, sabe, programa que tinha lá, e tá chama mesmo tipo de crioulo que o nosso poeta Ailton está tendo nesse livro ali que tá chama campeão. Gosto de aquele livro, tem poemas que gosta nele. Espero que eu consiga partilhar um ou dois com pode já partilha com nós onde que as poesias que mais você gosta e depois mais para frente você tornará no mais algum lá. Ok, para mim onde que quem gosta mais que ninguém ainda quer toma é Alegria Dinheiro Irmão, página 58. Está falando que tem alegria, que tem tristeza, mais grande que satisfação de jura salva um pobre coração. Que tem pensamento, que tem sentimento, que te acaba com orgulho de hoje concretizado, resultado de um grande trabalho, Ainda que chega a meta, que muda esse planeta. De uma maneira ou de outra, tudo que fazem é pouco. Em que se finda, muito pelo contrário. Em se começa a fazer justiça, fazem irmão acredita, mas tudo é por de conquista. Alegria só te dão, se hoje sorriso no rosto,
brilho no olho, esperança não vira, que te reserva sempre um lado bom, no meio de tanta maldade e descomunhão. Gostaria que aquele poema ali, para Moreta fala de satisfação de jura pessoas, principalmente amigos. A minha Telegram tem horas que pode jurar um amigo, seja com palavra de consolação, um abraço, um conselho. É sempre bom mabutene alguém que te ajudou ou socorreu no momento difícil. Mas uma literatura aquele poema ali que gosto de seu e nunca te ganha meta que muda esse planeta. Aquela frase lá é tão importante para nós de licença. É importante para nós de se que muito alguém, exemplo, meninos na casa tem objetivos, tem sonhos para concretizar, mas às vezes acaba por ser frustrado, horas que os sonhos se concretizam no tempo que nós não queremos. Então, aquele poema ali, aquela parte ali, principalmente, está falando, mas ainda se só no começo. Então, é jovem, tá? É jovem, aquela força e para continuar, mas se não quer muda o mundo ou esse planeta, não tem que ir com desempenho, não tem que ir com força de nossa comunidade, de família, e para não poder atingir nossos objetivos. Então, vamos fazer bom trabalho com aquele poema lá. Exatamente. Juventude cabo-verdiana, em especial, a juventude cabo-verdiana é a força, né, da mudança que a gente quer. Se a gente quiser ver tantas mudanças, a gente ambiciona fazer algo diferente, algo construtivo, algo positivo para o nosso planeta, a nossa juventude está na linha de frente. E em função da nossa boa vontade, da nossa garra e da nossa força, que nem você, Dário, você apresenta, nós com certeza vamos alavancar ainda mais tanto a questão do crioulo em si, como também outras facetas do desenvolvimento do nosso país, do nosso amado país Cabo Verde. Você que está lá nos Estados Unidos nos assistindo também, tem representado o crioulo cabo-verdiano, tem mostrado que está sensível às causas, às coisas que acontecem lá dentro do nosso país. E é isso que nós falamos no primeiro bloco, que nós, apesar de nós estarmos longe dos nossos países, nós não podemos nos afastar dos problemas que ali estão enfrentados, e nós temos que, assim que possível, quando possível, colaborar e ajudar o nosso país no seu crescimento, né? E agora, eu quero ouvir o meu grande convidado surpresa, porque ele não está no cartaz do evento, mas é um convidado muitíssimo especial, que está representando a comunidade cabo-verdiana, aqui, residente no Brasil, há muitos anos, tá? Eu cheguei aqui em 2013, mas já tinha muita gente aqui, muitos cabo-verdianos que já vieram desde há muito tempo atrás e que já tem uma comunidade muito forte em São Paulo, né? Eu estou aqui em Florianópolis, no sul do Brasil, e nosso amigo vai falar lá de São Paulo. Então, a palavra é sua, Fernando. Ok, muito obrigado, Ailton, por essa oportunidade. Não podia feliz nesse momento como esse. O livro assim do surpresa, uma surpresa a todos que leem, independentemente da sua nacionalidade ou o que seja. Ok. Primeiro eu vou um pouco me apresentar, né? Eu sou Fernando, claro, já falou. Eu tenho 52 anos. Sou de Cabo Verde. Meu pai nasceu em São Nicolau. O ano passado tive o privilégio de conhecer finalmente o lugar onde meu pai nasceu, que é Cuba, né? Desculpa interromper, Fernando. Vou voltar
Fernando, Oi. desculpa interromper, só para pedir para os meus outros convidados desligarem o microfone enquanto o Fernando vai falando, aí vamos evitando mais, mais ruídos na fala, ok? Pode continuar, Fernando. Ok. Tá tranquilo agora? Agora tá. Ok, então como, não sei se foi eu tenho 52 anos, enfim. Meu pai nasceu em São Nicolau, Cabo Verde, sou filho cabo-verdiano. O ano passado, em 2019, finalmente consegui até Covoada, que é o pai nasceu. Vou voltar lá com certeza. Como você já falou, minha comunidade, meus patrinhos, família, estão principalmente em São Paulo e Rio de Janeiro, não é? E para Cabo Verde, eu vou falar um pouquinho assim, mas vou ponto a ponto, ok? E Cabo Verde, para mim, foi motivo de muita alegria, representou um intenso contato com a que é o crioulo cabo-verdiano, tá? Independentemente de qual ilha, e todas as 11 ilhas formam uma única Cabo Verde. Falo 11 porque 9 ilhas são fisicamente habitadas, uma física habitada e a outra que está no imaginário, né, na nossa nação, que está espalhada por todo mundo. A gente sabe que cada ilha tem sua particularidade, sua especificidade, torna Cabo Verde ainda mais surpreendente. Nesse contexto, eu quero falar um pouco em relação ao livro, né? Pingo de que na verdade não poderia ter outro nome, né? Pingo de Esperança, que é gota de você espera, do que você cultiva. No meu modo dele, resgate, que é bolo, né? Que é a nossa língua, que já foi muito falada, né? O que é manter o nosso povo, manter a identidade, só que o proverbiano fala assim por motivos próprios, mas no mundo inteiro isso a gente consegue, principalmente os nossos amigos de toda a África, né? O livro que demonstrar, e assim, eu acho que ele a emoção que é por Smith, quando ele fala sobre o lugar que ele nasce, onde as pessoas que estão conosco, da saudade, comida, do cheiro, do sabor, tudo isso só se consegue transmitir pela língua materna. A materna é o crioulo. Eles são observados nas várias expressões da cultura do poesia, na música, nos quadros, nas artes pintadas, nas danças, que claro, né, são expressões assim ancestrais da alegria nas pessoas. Falando da minha experiência pessoal, né, falar em crioulo para mim é um pouco assim, um pouco difícil, né? Porém, o lírio é mais fácil. Eu tenho muita vontade de me tornar assim, fluente, assim, como eu vi na minha viagem, né? Mas reconheço que ela não é uma língua que se consegue ser simplesmente nada, né? Ela precisa se resgatar um sentimento que só escrever crioulo para penetrar na alma de quem lê. Então, esse é o grande motivo do livro atingir o seu objetivo, porque ele é escrito, né? Demonstra o modo tipo povo, cabo-verdiano. Eu acho um pouco diferente, mas eu digo diferente, pois não é igual à maioria, no meu modo de ver. O povo cabo-verdiano próprio de pensar em relação às atividades diárias, como e quando se trabalha, se estuda, etc. Ele reserva tempo para um bate-papo, para parentes, amigos nas casas, coisas que são simples, mas que é de enorme valor, do meu ponto de vista, né? E curiosidade. O livro Pingo de Esperança nos traz perfeitamente todo esse cenário. E quando discorre sobre a ribeira, a expectativa da chuva às vezes não vem, a saudade do familiar que foi para a terra fim,
como se eu posso dizer, ele formata, né? Ele traz todo esse nosso para a mente e para a alma de quem... Eu quero isso, agradecer mais uma vez imensamente pela oportunidade de estar aqui falando, e quero observar e destacar a coragem do Ailton em estar fazendo esse livro numa língua que para muitos é um pouco desconhecida, mas que eu com certeza acredito que ele vai ter um alcance mundial para levar a cultura, conhecimento de todos os simpatizantes, onde quer que ele esteja. Tá legal? Então, essa é a minha fala. Eu, mais uma vez, agradecer a todos e muito obrigado. Tá legal? Muito obrigado, Fernando, pelas palavras e pela partilha, né, da sua experiência com o livro Pingo de Esperança, né, Fernando, que faz parte da Associação dos Cabo-Verdianos no Brasil, né, que estão ali em São Paulo, né, uma comunidade muito forte, conforme eu já falei, que também tem feito um trabalho exemplar, né, de valorização da cultura cabo-verdiana no Brasil, ok? Então, vocês ali podem pesquisar no Facebook também, Associação Cabo-Verdiana no Brasil, que vocês vão poder acompanhar também de perto o trabalho que essa comunidade cabo-verdiana, que já reside aqui no Brasil há muito mais tempo, tem feito, ok? Isso, e nesse momento... Isso. Pode falar, Fernando. Em breve também vai um projeto da ação conseguir conquistar um site, né, um espaço que as pessoas possam interagir, pôr ideias, né, poder encontrar e partilhar, enfim, vamos dizer assim, um projeto ambicioso, né? Mas ponto de encontro, não é? Sim, mas ele resgata oportunidades, como é o seu livro, o quadro de um amigo nosso, que faz o desenho, como esse aqui está aqui das minhas costas, que coloca lá a rocha, a mulher carregando todo esse ideal, né, é um objetivo a gente quer atingir e ter vários outros amigos dos países africanos para fortalecer esse laço. Essa comunidade, né? Exatamente. E agora eu dou um pulo de São Paulo para Mato Grosso do Sul, com o meu grande amigo, o Edilson Baessa, nós que viemos da mesma comunidade lá em Cabo Verde, da mesma escola, um amigo de longas datas. E, Edilson, compartilha conosco como é que foi receber o livro Pingo de Esperança, como é que foi a leitura do Pingo de Esperança, se te impôs algum desafio ou não, compartilha conosco. Bom, vocês estão me ouvindo? Sim. Primeiramente, se tiver qualquer interrupção, vocês podem abrir o microfone e me conectar, porque eu não vou saber, devido à internet. Ok, bom, sem problema. Bom, eu sou para falar do livro Pingo de Esperança, por quê? Porque Ailton é meu irmão. Ailton é meu irmão. Eu não me considero um convidado, considero um apoio, um fã, na verdade, do meu grande irmão Ailton. Bom, Pingo de Esperança, Ailton falou que foi lançado em novembro e tal. Eu tenho uma história para trazer que, tipo, para mim, Pingo de Esperança já foi lançado, tinha sido lançado bem antes. Que é uma história que a gente quando eu fui para Floripa, a gente fez uma poesia que está no Pingo de Esperança, uma das poesias que mais eu gosto aqui. E eu tive o prazer de participar nisso, entende? E de ver esse livro ser germinado, de hoje estar no mercado. Isso daí me deixa bastante feliz. O livro em si não me trouxe muitos desafios, porque a gente tem muita convivência juntos, eu já sei, tipo, a linguagem que ele usa e não me trouxe muito desafio. Algumas coisinhas ou outras, mas esse daí não
vou dizer que é um desafio, que nem os demais comentaram aqui. Pingo de esperança é o que eu sempre falo, é o que a gente precisa mesmo. É o pingo de esperança que Cabo Verde precisa, é o pingo de esperança que o mundo precisa. Por isso que eu acho que esse título é um título tchan, aquele título que a gente fala, pingo de esperança, que isso? Tanto a pessoa que sabe falar crioulo ou português, ele olha isso e fala, vou dar uma lida para saber mais que... Por isso que esse pingo de esperança chama muita atenção. E vou fazer uma propaganda, eu já tenho aqui, já tenho autografado. Quem não tem, entra em contato para comprar, porque vale a pena. Não é para ser meu amigo, mas vale muito a pena. E peço licença para para recitar uma poesia, que eu falo que é uma poesia que ele fez brincando, que eu acabei aderindo à ideia. Pois é, compartilha conosco esse dia, porque... Edilson, tu tá me ouvindo, né, Edilson? Eu dizia Sim. Que nós estivemos em Floripa lá em 2013, né? 2013 para 2014. O Edilson esteve comigo aqui em Florianópolis, né? Passamos bons momentos aqui, e realmente a poesia que ele vai declamar na sequência surgiu no momento de descontração, né? A poesia é isso, né? A poesia, ele aparece em todos os momentos. Às vezes você recebe uma decepção, você está triste, sai uma poesia. Mas às vezes você está muito feliz com uma coisa, sai um poema, eu digo um poema. E aí, nesse momento de descontração, eu e o Edilson juntos, na nossa conversa, surgiu esse poema. Então, compartilha conosco aí, Edilson. Peço licença ao senhor Ailton para recitar a poesia. Sorar em terra, foi chora, espírito de alguém que não está dor, lagos de hoje está seca, não tem coração partido e a alma sofrido, coitado em peito, que concha alegria, é só vontade, e regressa para onde não se encria, ele é que tem a felicidade, ele é que passa em a mocidade, tudo quem é que apoiam, que amam, que ajudam, ele é que está. Despide para ir para terra longe, para buscar uma vida melhor. Mas tudo em amor fica na mão de minhas gentes. Por isso, não volta a rir, não volta a ser feliz. E que nem o Dário comentou, a questão da poesia, e que ele gostou da questão da alegria, ele citou algumas frases que ele gostou. Essa é uma poesia que eu gosto muito, por quê? Porque era a época que a gente tinha chegado de Cabo Verde. A gente ainda não tinha sentido essa saudade, essa coisa de saudade. Aí, sempre que eu leio essa poesia, me dá tipo uma nostalgia, eu sinto saudade da minha terra, do meu povo, daquela coisa. Aí foi num momento bem descontraído que a gente fala porque eu meio que incomodei em algumas partes. Mas quem escreveu foi ele mesmo. Essa poesia. E eu... Aí surgiu, cara, o Pingo de Esperança, eu que nem eu falo, eu sou suspeito de falar disso, porque aí eu também, meu irmão, aí a galera pode achar que eu estou fazendo propaganda, mas vale a pena adquirir o livro. Pode fazer propaganda também, é permitido. Muito bem, Edilson. Obrigado pela partilha desse poema que de fato surgiu, e tem vários outros poemas, né? As pessoas que convivem comigo facilmente podem se ver em várias das poesias do livro Pingo de Esperança, tá? Então, a ideia é essa mesmo. O livro tem essa intenção de conectar mundos através da escrita do crioulo cabo-verdiano, conectar emoções, diversos momentos, diversos sentimentos que o cabo-verdiano sente, na grande parte das vezes. Como a Edilson falou, nós não sabíamos o que era sentir saudade, o que é nostalgia, o que essa vontade esse dilema que o cabo-verdiano enfrenta, né? Lá em Cabo Verde disse que o cabo-verdiano
ele enfrenta o dilema de querer partir tendo que ficar e ficar tendo que partir, que é um dilema que a gente veio aqui, depois que a gente veio para o Brasil, a gente pôde sentir na pele isso, né? Primeiro, desde na hora da despedida, né? Agora, lembrando até de episódios aqui cômicos, né? Eu me despedindo dos familiares com lágrimas nos olhos, e o Edilson rindo, chorando de rir, né? E ele achava que, tipo, ele não chegou a vez dele, né? Ele estava zoando. E eu pude ver a lágrima nos olhos do Edilson quando foi despedir da sua mãe, depois que foi de férias lá em Cabo Verde. Eu falei, agora é minha vez, talvez, de começar a dar risadas aqui, né? Mas são momentos assim que surgem poemas, que surgem inspirações para a gente escrever, e o livro Pingo de Esperança é isso, né? E antes de nós fazermos, ouvir de novo uma outra poesia que o nosso amigo Dário vai nos declamar, vai compartilhar conosco, infelizmente eu não sei o que está acontecendo com a internet da Wilma, ou com a minha internet, ou com a plataforma, não sei. Eu não estou conseguindo colocar a Wilma na live, então, assim que ela conseguir entrar, a gente vai incluir a Wilma, mesmo que seja lá no último bloco. Então, eu peço que ela continue tentando entrar. Se está usando o computador, tente usar um celular, por exemplo, para ver se vamos conseguir, se vai funcionar, ok? Então, eu quero revelar para vocês uma das surpresas do dia, né? Eu prometi que na live a gente ia ter várias surpresas, né? Tirando o fato de algumas quedas na internet, que também foi uma surpresa para mim, não agradável, e também acho que para vocês não foi agradável, mas nós temos surpresas boas, que é o livro Pingo de Esperança. E eu tenho aqui na mão um livro que vai ser de um de vocês que está acompanhando essa live, ok, pessoal? Esse livro que eu tenho na minha mão, ok? O livro mais um marcador de páginas, também do livro Pingo de Esperança. Isso aqui vai ser de um de vocês que está participando dessa live. Se você está assistindo de Cabo Verde ou do Brasil, você vai receber esse livro, na sua casa, se você for uma das pessoas que ganhar esse livro. Então, para isso, como é que você vai concorrer para esse livro? Você precisa deixar nos comentários, você precisa comentar de onde você está assistindo a gente, você precisa deixar algum comentário ao longo da nossa live, para eu poder saber que você esteve presente na live, porque depois eu vou sortear esse livro e vou anunciar nas minhas redes sociais quem foi o ganhador, tá? Então, se você está em Cabo Verde ou está no Brasil, o livro vai chegar na tua casa. Mas no caso, por exemplo, do Dário, que está nos assistindo lá dos Estados Unidos, ou de gente que está nos assistindo lá da Inglaterra, nós temos o Cosme Moreira, que está assistindo lá de Inglaterra, nós temos pessoas lá de Cabo Verde, a Eunice está nos assistindo lá de Cabo Verde, nós temos a Jociline lá de Portugal, né? Nós temos também várias pessoas de várias partes do mundo nos acompanhando nessa live. Se você não está em Cabo Verde ou no Brasil, você também pode concorrer a esse livro e você manda de presente para alguém que está em Cabo Verde ou no Brasil. Porque já imaginou nesse final de ano aqui, né, já se aproxima, né, épocas festivas. Então, você, por exemplo, que está lá nos Estados Unidos, participou da live, ganhou o livro, vai ter direito de mandar esse livro para um amigo, para um familiar que está lá em Cabo Verde, com uma dedicatória especial que você mesmo vai propor para esse seu amigo, esse seu conhecido, tá bom? Então, não esquece, vai comentando ali na live para eu poder saber que você participou da live, ok? Bom, continuando aqui, então eu queria ouvir novamente o Dário conversar sobre essa dinâmica
de ler o crioulo, ele leu o crioulo muito bem, apesar que ele falou que está com, assim, que o crioulo do livro tem algumas partes mais, assim, do interior, porque eu sou lá do interior, eu cresci, a minha infância foi toda lá no interior, no Conselho de São Domingos, numa comunidade chamada Ribeirão de Cal, né? Lá na fronteira de São Domingos com Santa Cruz. Então, tem sim uma pegada um pouquinho mais forte lá do interior, mas a ideia também é essa, né? A gente precisa trazer os vários crioulos que nós temos, né? A gente, em Cabo Verde, são 10 ilhas, 9 habitadas, conforme o Fernando bem apresentou, e nós temos crioulos que têm as suas especificidades, as suas peculiaridades, que é uma coisa natural de qualquer língua, tá? No Brasil, nem todo mundo fala o mesmo português, né? Então, aqui na minha ilha tem os chamados manezinhos da ilha, que tem um português brasileiro diferente de quem está lá em Minas Gerais, de quem está lá em Mato Grosso do Sul, ou de quem está lá no Nordeste. Então, a mesma coisa acontece com o crioulo cabo-verdiano, mas toda essa diversidade simplesmente reforça a nossa unidade, que o crioulo é uma língua estruturada, uma língua muito forte. Então, agora, nesse momento, eu queria ouvir o Dário sobre como é lá nos Estados Unidos, como é a comunidade de vocês lá nos Estados Unidos, se vocês também utilizam o crioulo como sendo essa união, né, como esse elo de ligação, né, e se vocês também promovem o crioulo para as pessoas que não são cabo-verdianas, né, para os americanos ou para as pessoas de outras nacionalidades que estão ali no convívio de vocês. Alright, obrigado, Ailton. E, bom, para mim, me único bem, e seja colégio, seja trabalho, sempre ainda falo de único bem, que língua que ainda fala, e ainda partilha, mo que Cabo Verde é, sempre ainda falo, lá que tem um frio, para mim, ali você mo que frio está. Então, quem está gosta, então, essa bata que, pergunta sobre outras coisas, por exemplo, língua. Por acaso, ali na América, tem uma família que acaba para esquecer, para praticar inglês em vez de crioulo, para morar inglês, botar papel mais que crioulo na todo lugar. Então é diferente, exemplo, se está na Cabo Verde ou se está na Portugal ou Brasil. Mas tem uma organização que ensina crioulo, americanos gostam de aprender outra língua, mas é complicado de ensinar, mas tem um professor de escola secundária ali na América que ensina crioulo na Harvard. Então, que ela é grande coisa, porque alguém do mundo inteiro está aprende crioulo, ou se está ouvindo nossa língua. Que também que tem coisa mais sabe que é lá, para saber de onde que nós coisa que nos traz com nós. Não sabe se você quer ler aquele outro poema. Muito bem, também, sim. Na sequência você vai ler, eu gostei muito da compartilha dessa experiência. De fato, nos Estados Unidos, eu até cheguei a conhecer algumas pessoas que trabalham direto com a promoção da língua nas universidades, que nós estamos aqui no primeiro bloco, nós vimos o caso lá que a professora Ana Josefa nos trouxe, né, dessa experiência também que teve lá em Portugal, de ensino do crioulo, né, mas nós em Cabo Verde ainda estamos precisando avançar mais no sentido de botar na prática. Tem muitos estudos também, tem muitos estudiosos que estudam a nossa língua cabo-verdiana lá de Cabo Verde, e tem muitos que estudam a língua cabo-verdiana da Alemanha, de Portugal, dos Estados Unidos, de várias outras partes, do mundo. E nós lá em Cabo Verde, nós temos o dever de botar na prática, né? Porque apesar dos que estão fora falarem do nosso crioulo, nós que estamos lá, nós temos a oportunidade de colocar o crioulo no seu lugar merecido. Nós já estamos mais do que na hora de nós
pensarmos na oficialização, ou, aliás, efetivarmos a oficialização da nossa língua, de nós vermos as pessoas sentindo a vontade para falar em crioulo, no parlamento, quando um governo sai, quando o representante de um governo sai para outros países, também, assim como quando nós vemos, por exemplo, presidentes de outros países indo em plataformas internacionais falando, e normalmente tem, quando você é de outro país e precisa entender, você bota um tradutor. Então, nós vamos gerar emprego se nós oficializarmos o crioulo, porque vamos precisar de tradutores do crioulo para outras línguas. Então, se eles não conseguem entender o português, eles vão precisar contratar gente para fazer a tradução do crioulo para o inglês, do crioulo para o francês, do crioulo para o português, do crioulo para qualquer que seja a língua. Então, é oportunidade. Nós precisamos pensar nisso. Então, nesse momento, eu queria agora que o Dário compartilhasse conosco mais esse segundo poema do livro, outro poema que ele gostou também bastante, e nos falar por que você gostou tanto dessa poesia, ok? Ok. So, o segundo poema é Criolidade, página 26. Criolidade na boa andar, sensualidade na boa falar, firmeza na boa maneira de ser, coragem fechado, representado na vida de uma mulher. Ó crioula rebentola, conquista mundo que o ser, mostra, mas você um ponta forte, mas mangue verde, mas também mas tem aquele doce, mas maduro. Na onde que o bem, leva orgulho de ser filho de terra Cabo Verde. Gostaria de poema por dois motivos. Para nós, esta fala de nós crioula, rebentola. Às vezes, nunca te toma, ou nunca te gasta seu tempo, ou tempo suficiente para nos falar e mostrar a nossa crioula o quão importante que é. Ou mesmo admiração que nós no tempo como mulher forte que é, e sempre está batalha para sustentar a família. E segundo, gosto de maneira que aquele poema está finda, como ele fala, orgulho de ser filho de Butera, Cabo Verde. So, Lídia, não se está fala, dá também é importante para nós de não se está falar para sempre representa Cabo Verde com orgulho, independentemente de coisas que outros te pensam ou falar de Cabo Verde. Para nós, Cabo Verde é nosso tudo. Mesmo que não vai longe, não pode ir para a América, não pode ir para o Brasil, não pode ir para a China, sempre não tem que chorar, sempre não tem que querer volta para nós, ele que nós não vem de Cabo Verde. Então, portanto, aquela é a razão que eu gosto daquele poema de Tchau, é praticamente está para não representa Cabo Verde e com orgulho e sempre para não apreciar a nossa crioula rebentola. Exatamente. E Rabentola significa, assim, aquela mulher que ao mesmo tempo é guerreira, né? Ao mesmo tempo é forte, né? Ela também traz consigo, carrega consigo uma grande responsabilidade. Então, é uma mulher rabentola porque ela é guerreira também, porque ela é batalhadora, e nós sentimos muito orgulho das mulheres cabo-verdianas, porque elas fazem parte do crescimento do nosso país, elas que educam as nossas crianças, se Cabo Verde é o que é hoje, é graças às mulheres cabo-verdianas. Então, aproveite esse momento para mandar um forte abraço para todas as criolas que estão nos assistindo, as criolas que estão em Cabo Verde, que estão também em outras partes do mundo, e dizer o quanto que nós, que estamos aqui nessa live, que nós sentimos que nós temos que valorizar mais as nossas mulheres, que nós temos que dar o devido valor que elas têm, mas, ao mesmo tempo, dizer o quanto nós sentimos
muito honrados de ter mulheres tão belas e tão guerreiras em nosso país, ok? Muito obrigada, então, pela partilha desse poema, Dário. E Edilson, eu não sei o que aconteceu com o Edilson saiu, mas já está voltando. Infelizmente, eu não sei o que está acontecendo com a Wilma, não consigo colocá-la aqui na nossa live. É uma pena mesmo, porque eu queria muito que ela compartilhasse conosco, a Wilma que está em Portugal, que ela compartilhasse conosco também a sua visão do Pingo de Esperança e, ao mesmo tempo, compartilhar as suas poesias, né? Porque a Wilma também é uma poetisa, né? Uma poeta, e é uma pena porque nós não estamos conseguindo conectar, não estou conseguindo colocar ela aqui na live, não sei se o que está acontecendo. Peço para reiniciar o celular de novo, talvez. Reinicie o celular. Vamos tentar, vamos torcer até o final dessa live. Espero que possa funcionar tudo normal. Então, nesse momento, eu quero partilhar com vocês um outro vídeo e uma outra surpresa. E agora, novamente, vamos ter esse momento em que a internet pode travar de novo, mas eu vou tentar passar esse vídeo para vocês de um poema do livro Pingo de Esperança, poema intitulado Crioulo. Vocês que têm o livro na mão podem pegar o poema Crioulo e acompanhar. E nós vamos recitar essa poesia de uma forma diferente, com a colaboração da minha grande amiga, a Vanessa, uma grande cantora, uma cabo-verdiana, rebentola, como estamos falando aqui, né? E ela, junto comigo, aceitou e topou fazer esse desafio. E eu vou tentar compartilhar com vocês. Espero que a internet colabore para vocês poderem ver esse vídeo e acompanhar essa surpresa também, ok? Infelizmente, a internet no computador realmente não está colaborando para que a gente possa passar, então, esse vídeo. O que eu vou fazer é compartilhar depois com vocês as atuações da Vanessa Silva. Eu novamente quero agradecer a Vanessa muito por ter topado o desafio de, em tão pouco tempo, eu pegar essa poesia e transformar na música, né? E ela, com uma voz belíssima, então pôde embelezar ainda mais a música. Então, eu depois compartilho com vocês na página do Facebook. Também nós temos o YouTube, onde eu posso estar colocando esses vídeos para vocês acompanharem. Então, infelizmente, não vamos conseguir passar o vídeo agora, tá? Então, eu aproveito esse momento para agradecer, então, o Dário, que lá dos Estados Unidos está nos acompanhando e esteve aqui conosco, brindando, trazendo um pouquinho da sua opinião acerca do livro. Nós temos o Edilson, lá do Mato Grosso do Sul, é tão pertinho, porque é no Brasil, mas é ao mesmo tempo tão longe, né? Então, acabamos de nos aproximar nessa live. Eu também quero agradecer ao Fernando, eu vou adicionar o Fernando aqui, que houve algum problema com a internet dele. Tinha saído, caiu. Tinha saído, mas o Fernando já está de volta conosco, para agradecer muito a presença de você também, e da comunidade lá de São Paulo, da comunidade cabo-verdiana, que tem me apoiado bastante na divulgação do livro, e nós vamos fazendo essas parcerias e vamos continuar aqui no Brasil, valorizando a cultura cabo-verdiana, valorizando o crioulo, valorizando as potencialidades que existem na nossa cultura, na nossa identidade e nessa valorização aqui num território que nos é momentaneamente ou para outros já há mais tempo emprestado, né? Nós já estamos aqui no Brasil, nós já estamos há bastante tempo aqui no Brasil, nós sentimos acolhido pelo povo brasileiro, que é um povo curioso, que é um povo também hospitaleiro, que nos acolhe bem, e que também tem curiosidade para conhecer o novo, como foi
demonstrado quando nós lançamos o livro Pingo de Esperança, e nós tivemos lá mais de 80% dos participantes brasileiros, ok? Então, eu agradeço muito a presença de vocês, e eu vou passar para o último bloco da nossa live. Nós passamos muito do tempo do que eu tinha previsto, mas também tem coisas que nós não conseguimos prever, como o caso da internet falhando. Então, eu agradeço muito a presença de vocês, e vamos passar para o segundo, para o terceiro e último bloco, onde agora eu vou receber os meus convidados angolanos, para a gente ter também mais um momento de poesia, mais um momento de reflexão, e se a Wilma conseguir entrar também, nós podemos colocar ela na live, mas eu não sei se ela vai conseguir. Então, Wilma, não desiste, continua tentando. A gente sabe que está difícil com a internet, mas eu quero muito que você participe dessa live. Então, vai tentando, desliga o celular, liga de novo, porque eu quero muito te ver aqui na live, ouvir a sua opinião sobre o livro Pingo de Esperança. Enquanto estivermos aqui e você tentar e a gente conseguir, você vai ter essa oportunidade de compartilhar conosco a sua arte também, ok? Então, nesse momento eu vou colocar na live os meus convidados, o Ricardo, e eu me despeço dos meus outros colegas aqui, tá? Eles podem continuar nos assistindo em off, né? Meus amigos, meus cotas lá de Angola. E aí, pessoal, vocês que estão ali, os meus grandes amigos, os meus manos, desde o Conjunto Levarte, lá em 2000, desde quando a gente chegou aqui no Brasil, né? A gente já estava juntos, compartilhando a nossa arte, promovendo um intercâmbio cultural, Cabo Verde e Angola. Para mim é um prazer enorme ter vocês aqui presentes nessa live. Então, eu dou boas-vindas para a Luísa, a One Angola, né? E meu querido amigo também, o Ricardo Ampova, ambos são poetas e escritores angolanos. Bem-vindos. Obrigado, Ailton. Sinto-me honrado em poder participar desta live, do Pingo de Esperança, do meu grande amigo Ailton, até porque todos nós precisamos de um pingo de esperança para seguirmos os nossos sonhos. Boa tarde, Luísa. Boa tarde, pessoal. E aí, Luísa? Luísa que está nos assistindo lá de São Paulo, o Ricardo, se não me engano, está aqui de Floripa também. Então, nós dois estamos de Floripa e a Luísa lá de São Paulo. Olá a todos que nos acompanham. Olá, Ailton e Ricardo. Primeiro agradeço a Ailton por nos convidar para esse espaço, né, de celebração, né, do seu primeiro filho, porque para nós escritores um livro é sempre um filho, né? Então, no primeiro ano, né, desejar que Pingo de Esperança possa dar lugar a outros irmãos, a outros frutos, e esperar que seja uma festa mesmo, né? Porque Pingo de Esperança, principalmente para nós angolanos, nesse momento, é o que precisamos, como o Ricardo já disse. Muito bem. Antes de nós trazermos a arte de vocês, né? Porque eu sou muito fã da forma, da maneira como os angolanos, em especial os meus amigos, o Ricardo e a Luísa, a forma como eles expõem a sua arte, como eles transmitem a sua arte. Tem uma forma muito única de declamar, de transmitir mensagens. E hoje vocês vão poder constatar isso aqui nessa live. Então, você que está nos assistindo, você que está nos acompanhando, não saia daí, tá? Não saia daí e vai acompanhando, porque é muita potência que está vindo, ok? E antes de ir para a poesia mesmo em si, eu queria que vocês comentassem brevemente como é que foi a experiência de vocês, que não são falantes
do crioulo cabo-verdiano. Quando pegaram o livro, como é que foi esse desafio, como é que foi essa dinâmica? Eu começo pelo Ricardo, depois a Luísa, e depois, na sequência, vocês vão apresentar a sua arte, né? A vossa arte. Olá, olá, olá. Primeiramente, Ailton, foi um desafio, né? Eu pude me desafiar, tentar ler o Pingo de Esperança, uma vez que ele foi escrito tudo em crioulo. Primeiro eu pensei, nossa, o crioulo é parecido ao português. Mas daí, quando eu fui lendo, quando eu comecei lendo, aí é que eu encontrei a dificuldade, porque eu estava achando, não, crioulo é parecido ao Portugal, é parecido ao português, vai ser de boa a compreender. Mas no final do livro eu pude vencer esse desafio, né? Eu pude aprender algumas palavras também lendo o Pingo de Esperança. E não só, o Pingo de Esperança me trouxe aquela experiência também de aprender o crioulo, porque morei com cabo-verdiana, Ludiana Soares, então, na medida que eu ia lendo, quando encontrava alguma dúvida, ela me traduzia. E só tenho de agradecer a Milton por ter nos colocado desafio, porque eu digo nosso desafio, porque todos nós estamos nessa esteira da literatura. Então, o Pingo de Esperança trouxe-me um pingo de esperança de aprender o crioulo. Até porque está direito, está direito. Exatamente, já estão falando do crioulo. E aí, Luísa? Você está falando? A mim está a falar. Bem, deixa eu responder aqui em português. O livro, primeiro falar da representatividade do livro, né, enquanto africanos que somos, para o Brasil, que é um país que tem na sua cultura muita influência africana, né, tendo em conta a própria história do país. E esse livro acho que é um marco porque eu pelo menos não sei de muitos ou de algum autor africano que tenha escrito na sua origem, na sua língua originária, né? E publicado aqui no país, publicado aqui no Brasil. Então, acho que o Pingo de Esperança é um livro que primeiro veio para conectar, né? Apesar da língua ser uma novidade para os povos aqui brasileiros, diferente, por exemplo, de mim que já cresci num seio em que havia, ou até hoje lá em Angola, muita influência de cabo-verdianos, né? Então eu já vi crescendo, ouvindo o crioulo cabo-verdiano. Então, para mim, não seria lá de grande novidade. Claro que ler é uma outra coisa, falar também da língua, mas primeiro queria parabenizar o Ailton por esse desafio, porque até encoraja, né, aos jovens da nossa geração e outras futuras para estarmos a escrever nas nossas línguas, que é um processo bem árduo, né? Tendo em conta o próprio mercado também. Agora, com relação ao livro, eu ainda não consegui adquirir o meu. Eu vou adquirir quando for já a Floripa nos próximos dias, né? Nos próximos dias. Então, terei o contato, mas queria parabenizar aqui o Ailton, porque a sua obra é uma obra que veio para romper com paradigmas. Mas, muito bem, Luísa. Então, como eu ia dizendo, o seu livro, o seu exemplar já está esperando aqui em Floripa, mas também você pode ser uma das pessoas a ganhar esse livro. Né? Você está no Brasil e nós vamos sortear todo mundo que participar dessa live, que deixar nos comentários, porque eu vou precisar dos comentários para saber quem participou ou não da live depois. Você pode estar concorrendo a ganhar esse livro. Se você não está em Cabo Verde ou no Brasil, você pode ganhar também esse livro e mandar para alguma pessoa, algum amigo querido aqui no Brasil ou lá em Cabo Verde, ok?
E nesse momento, a gente vai passar por um momento importante para nós refletirmos, para nós conversarmos também, porque faz parte da arte, faz parte da poesia, trazer questões sociais, trazer problemas sociais para dentro da escrita, torná-la, por vezes, uma coisa mais leve, mais tranquila, mas, ao mesmo tempo, passar a mensagem. E é isso que nós vamos ouvir um pouquinho dos nossos convidados, né? Vamos, nesse momento, então, que vocês, antes de apresentarem a poesia que prepararam para essa ocasião, que vocês contextualizassem brevemente o que está acontecendo em Angola nesse momento e na sequência, apresentarem né, essa poesia que vocês prepararam para hoje. Luísa, você está ouvindo? Estou ouvindo. Tá. A conexão não está facilitando, infelizmente. O Ricardo travou e não conseguiu voltar mais, né? Vamos ver se o Ricardo entra. Sim. Vamos aguardar a entrada do Ricardo. Uhum. Ele tem que entrar de novo no mesmo link. Mas eu percebi a tua pergunta, Ailton, e... ok. Então vai responder nessa pergunta aí. Uhum. Isso, deu para perceber. Eu acho que a arte tem um papel muito importante nessa questão, porque no caso de Angola, até a própria literatura nacional, a música tradicional, o samba, surgiram como formas de manifestação, né? A violência que os povos originários sofriam face à colonização portuguesa em Angola. Então, nós hoje, enquanto jovens também, se tivermos que usar da nossa arte para contestar um Estado em que prima pela ditadura, né, assim, no ponto de vista mais sutil da própria ditadura, um Estado que priva os direitos e as liberdades dos seus cidadãos, acho que a gente deve aproveitar-se enquanto escritores, enquanto músicos, para fazer uma chamada de atenção nisso. E mesmo quando o Brasil, por exemplo, nós estamos aqui no Brasil, estava vivendo uma época de ditadura militar, na década de 60, nós tivemos uma onda de artistas, do estilo, acho que bossa nova, é assim que se diz, que também se manifestavam com as suas artes, né? Então, para nós não é diferente, não é diferente. E a arte tem o poder de salvar, tem o poder de salvar. É isso mesmo que você falou. Então, eu não sei se você tem... manda um zap ali para o Ricardo, pedindo para ele entrar de novo no mesmo link, tá? Para ele clicar de novo e entrar na plataforma, para a gente poder, então, dar sequência. E sobre o que você falou, muito bem, né? Nós precisamos... A arte é uma forma de expressão, de todas as formas de expressão, talvez aquela mais sutil e mais fácil de chegar nos diversos lares, nas diversas pessoas. Então, é através da arte também que nós conseguimos mostrar resistência, né? Nós temos que ser voz da sociedade, ser voz daqueles que estão silenciados, ou pelo menos que estão tentando silenciar, e através, então, da poesia e da arte, nós vamos conseguir dar voz a essas pessoas que estão sendo silenciadas. Enquanto isso, eu não sei se você tem também lá alguma poesia sua para mostrar, para apresentar para as pessoas que estão nos assistindo, a sua arte. Eu que sou muito fã da forma de vocês expressarem, né? Então, eu não sei se vocês têm alguma ali, isso não estava previsto, né? Mas se tiver alguma ali de cor ou alguma poesia que queira compartilhar conosco, enquanto esperamos que a internet volte. O Ricardo, no caso. Então, eu acabei de ver aqui uma mensagem, ele pedindo para mim declamar sozinha, no caso. Porque foram poesias escritas de forma separada, né?
Então, acho que eu ia declamar mesmo, e caso ele conseguisse restabelecer a conexão dele, depois ele declamava, porque eu não Tá. consigo. Uhum. Então, ok, então podemos seguir para a poesia, então, Luísa. Pode apresentar essa poesia que vai ser dedicado ao povo angolano. Nós estamos na torcida para que a situação se restabeleça a normalidade o quanto antes, e através dessa poesia nós vamos transmitir uma energia positiva para o nosso amado continente e para Angola, ok? Então, a palavra é sua, Luísa. Compartilhe conosco a vossa arte. Museque, periferia, asfalto, centro. Caminham lado a lado, fartos, fomeados, analfabetos, doutorados, todos empregados, inconformados, contra esse Estado que prega e dita dura a vida ou morte de quem o contesta com um fuzil apontado para a testa, enquanto o pacato cidadão de joelhos protesta e reza. Ganazambi, que tu é esse? Se só nos queremos livres, vivos, mas não, eles atiram o corpo à tumba e junto enterram os nossos sonhos. Ele diz, não é esta Angola que sonhamos. Obrigada. Eu aplaudo a poesia, mas ao mesmo tempo nós ficamos assim tristes de ter que escrever uma poesia. Eu imagino como é que deve ter sido para vocês ali, Luísa. Quer compartilhar conosco como é que foi escrever isso? Porque por mais que nós, poetas, escritores, queiramos expressar diversos tipos de sentimentos da alegria ou da tristeza, com certeza não seria um gosto para você escrever algo desse tipo e ver esse tipo de acontecimento no seu país, né? Como é que foi escrever essa poesia? Como eu disse no início, né, sou muito dada ao meu estado de espírito, então a minha escrita vai muito nesse sentido. Se estiver apaixonada, escrevo sobre amor, mas não dessa forma clichê, que muitas vezes se lê ou se apresenta, e por estar acompanhada de perto, né, no YouTube, Facebook, as notícias que vão chegando, pessoas próximas, por exemplo, a mim, que foram espancadas, e não é a primeira vez, e a pessoa se coloca, né, num estado de espírito como se estivesse lá em Luanda, e então eu não tive grandes dificuldades para escrever, porque o sentimento em si tomou conta de mim, a palavra brotou naturalmente. Isso. Uhum. Exatamente. É isso, quando eu digo como foi, esse sentimento que a gente não quer, ninguém desejaria estar sentindo isso, né? E nós almejamos que Angola retome o seu rumo, um país muito rico, um país de altos potenciais, então um país que tem gente muito amiga, muito querida. Então, nós queremos ver Angola crescer, né? A música da Cisara Évora, que bem fala do povo angolano. Oi. Deu uma travada? Isso, eu queria... Isso, queria deixar aqui, por exemplo, claro que, por exemplo, não estamos em um estado de... como é que eu diria? Não se prevê uma guerra civil em Angola, não, porque isso nós já passamos. Tomara que não chegue nesse ponto. Esperamos não mais passar, estamos longe. Isso, estamos longe disso, mas o caso de Angola e da Nigéria apenas são manifestações a exigir as liberdades civis, porque eu acho que até do continente em si, né, do continente, porque nós não temos muito a cultura da manifestação, né, como, por exemplo, se verifica aqui no Brasil, né, então há isso também, né, mas são não é um caso generalizado, são focos, mas que devem ser combatidos, seja por meio da arte,
da política ativa em si também, até porque a arte também é política, né? Então, exatamente. A arte permeia todas as esferas, né? E com certeza essa poesia, esse poema que você apresentou, e infelizmente nós não conseguimos conexão com o Ricardo para ele também apresentar a parte dele, mas com certeza não vão faltar oportunidades para a gente mandar essas energias positivas para os nossos irmãos lá de Angola, os nossos irmãos lá na Nigéria e de outros países da África que passam por esses problemas que são solucionáveis, e nós esperamos em breve que retome-se o rumo do crescimento, que estabeleça-se a paz nesses nossos países, tá? Então, Luísa, nós acabamos de atingir 3 horas de live, né? Nossa, Imagina a primeira live que eu estou fazendo, já chegamos a 3 horas. Já 3 horas. Então, é uma maratona, está bem. Foi muito interessante, realmente, todos os convidados que eu recebi, né? E aqui agora, já no último bloco, já para nós, em espírito já de encerramento também, porque já estamos já com o avançado da hora em diversos países, né? Então, eu queria muito te agradecer. Eu não sei se você tem uma poesia, uma outra poesia sua. Eu me lembro lá do Gelado de Mucua. Eu não sei se você queria compartilhar com o pessoal, com o público que está nos assistindo, essa poesia sua, para nós fecharmos em grande estilo. Nós tínhamos eu tinha mais vídeos para apresentar para vocês e algumas surpresas, mas infelizmente a nossa conexão com a internet não está nos permitindo fazer isso. Eu vou depois colocar esses vídeos na minha página do Facebook, lá no Instagram e também no YouTube. E vocês ali podem procurar no Instagram por ailtonmoreira.filho de terra, ok? Está na tela de vocês ali. Pesquisem, que ali eu vou estar colocando alguns dos vídeos, ou através aqui da plataforma mesmo do Facebook, onde eu vou colocar os vídeos que eu queria ter passado para vocês durante a live. Luísa, vai conseguir compartilhar conosco? Perdemos a conexão com a Luísa, mas o Ricardo conseguiu conectar. Vamos ver se o Ricardo consegue, então, declamar a parte da poesia que também ele preparou sobre essa questão que estão passando lá em Angola. Ricardo, consegue nos ouvir? Perfeito, mano. Muito bem, que bom, então. Antes que a internet caia de novo, a Luísa já declamou a sua parte da poesia, então eu queria muito também ouvir a sua parte, nesse também seu estilo próprio, que declamasse outra parte da poesia preparada para nós. Vamos à poesia, sem mais delongas. Governante, independente, mente. Prenda tudo, mas não prenda a minha mente. Na minha própria casa, sinto-me vizinho. Às vezes dá vontade de abandonar esse ninho. Moseque. Clamamos por justiça, que a entidade faça jus daquilo que ele mesmo atiça. Nessa causa, nessa só Jesus, entidades urubus, por causa de capital, enterram nossos sonhos, eliminando a nossa luz. Angola diz, basta. Oh, nos sentimos pressionados. Eliminam a nossa força. Quando estamos em massa, eliminam a nossa força. Estado força é igual. Está interligado. Força é igual a massa vezes aceleração. Pressão é igual a força sobre a área. Existem muitas outras formas de obter a força, mas não queremos aquela obtida por pressão. Muito bom Acho que deu ouvir. uma travada aqui. Isso, muito bom. Estão ouvindo agora, né? Sim. Muito bom ouvir vocês,
essa poesia que vocês apresentaram, né? A Luísa apresentou e o Ricardo apresentou também, precisamente consegue demonstrar isso que eu tinha falado lá no início, desse diferencial do angolano em expressar os seus sentimentos, e eu sou muito fã de vocês. Eu não queria estar ouvindo a poesia pelo conteúdo, mas a poesia em si, pela estrutura, pelas rimas e pela arte, a gente fica muito agraciado e muito grato por vocês estarem compartilhando conosco esse momento também, ok? Então, eu agradeço muito a presença de vocês. Eu não sei se vocês queriam ou querem deixar alguma outra poesia. O Ricardo, não sei se você também está me ouvindo. Se querem deixar mais alguma poesia, alguma mensagem final para o público que está nos assistindo, porque nós já estamos encaminhando para a reta final. Eu não sei, eu tive um problema aqui de conexão. O Ailton pediu a poesia que falava do gelado de Mucua, né? Então, eu vou ver se consigo fazê-la até ao final. Vamos à poesia, então. Manhã de céu nublado, meus pensamentos atravessam o oceano para alcançarem-te, meu amado. Tu vives em mim. Será que eu vivo em ti? Desconheço a resposta. Pelo sim ou pelo não, só você importa. Nada de sorvete de baunilha. Prefiro você, meu gelado de Mucua. Pega-me com jeito, desperta-me o desejo de amar e ser amada. Não resisto. Que seja forever, ever, para sempre, mon amour, je t'aime. Te amo. Com teu olhar menino, dispersaste meus sentidos e eu entrego-me na efetividade. Minha alma lhe pertence, majestade. Obrigada, Ailton, pelo espaço. E muito parabéns pelo seu primeiro filho, Pingo de Esperança, que esteja espalhado pelo mundo inteiro, né? Como nós vimos aqui, pessoas que estão nos Estados Unidos, em Portugal, espero que chegue também em pontos da Ásia, para então um livro de bandeira internacional, né? De bandeira internacional. Exatamente. Essa é a nossa ideia, né? Abraçar o mundo através da nossa arte, e com certeza vocês acabaram de dar um abraço bem forte, né, em todos que estão acompanhando essa live. Agora vamos ouvir o Ricardo, que vai trazer-nos uma poesia do seu livro, porque o Ricardo lançou recentemente não, né? Já 2018, não é? Ricardo, pode falar melhor? A Fonte da Inspiração. Então, traga para nós um pouco da fonte de inspiração e para a gente poder encerrar em grande estilo a nossa live. Vamos à poesia. Eu sou África, desde norte a sul. Eu sou África do Sul. Sou Angola, do petróleo, das minas de diamantes, das mulheres, mulheres deslumbrantes. Sou Benguela, a terra da mais bela em 2011. Sou Coxim, lugar onde o turismo não tem fim. A terra do jardim, das cores e arbustos de flores. Jasmim, tenho em mim um pouco de Costa de Marfim. Lugar onde os portugueses comercializavam as preciosas presas de elefante. Sou África, lá onde eu determino tudo que eu faço. Eu sou Burkina Faso. Visite a África, comerás de bons camarões. Muito prazer. Eu sou República dos Camarões. Não temos elefantes, mas temos um turismo fascinante. Mulheres deslumbrantes com cheiro de flores. Cidade de praia, lugar de prazer. Oferece o melhor lazer. Eu sou Cabo Verde, o verde de esperança, do pingo de esperança, esperança para uma África melhor. Sou um dos poucos países de África que não foi colonizado, foi por muitos idealizado, mas nunca foi colônia. Eu sou Etiópia, até parece Utopia, mas nunca foi colônia.
Eu sou Etiópia. Eu sou África. Sou Moçambique. Sou a Baía do Rovuma, onde foram descobertas grandes reservas de gás e ouro. E mesmo assim as portas de emprego não foram abertas. Muitos lá investem. Não investem para a nação. Enchem seus bolsos, vão com segundas intenções. Aproveitam-se do nosso carvão e não beneficiam a população. Mesmo assim ainda luto lacrimejando, sem nenhum motivo de luto. Luto para que os nossos produtos sejam os nossos atributos. Luto no Brasil, me formando, para amanhã em África mostrar o meu fruto. Sou as riquezas de África que o mundo desconhece e certamente quem conhece deseja. Com voz ativa eu grito: eu sou África, sou Angola, do Embondeiro, do gelado de Mucua. Sou África, dos idiomas implementados à força para esquecermos o nosso crioulo, Kimbundo, Umbundo, africance. De qualquer forma, eu sou África, nós somos o mundo. Obrigado, Pingo da Esperança. Não, eu estava te aplaudindo muito por causa dessa poesia que liga o continente africano, que traz muito, que demonstra muito nosso amor por nosso continente, mesmo longe, nós estamos trabalhando, esforçando, estudando, para que nós possamos contribuir de alguma forma para o crescimento dos nossos respectivos países. Muito obrigado por trazer a fonte de inspiração aqui pelo palco da live, onde a gente está comemorando 1 ano do livro Pingo de Esperança, e nós vamos continuar fazendo essas parcerias, essa experiência de fazer essa primeira live, com certeza fica, e com certeza nós vamos melhorando à medida que vamos fazendo mais eventos como esse, tá bom? Eu agradeço muito pela sua participação, Ricardo, um forte abraço, um outro abraço para a Luísa, que acabou desconectando aqui, mas já agradeço já demais a presença de vocês e dizer meu muito obrigado. E agora eu vou passar, então eu vou despedir-me do público que está nos acompanhando nessa live, que nos acompanhou durante essas 3 horas e alguma coisa. Muito obrigado, Ricardo e Luísa. Esse público que acompanhou-nos durante quase 3 horas de live, aliás, passou de 3 horas e 15 minutos de live, então vocês vão ter a possibilidade de adquirir, de concorrer ao livro Pingo de Esperança, vocês que participaram dessa live, e eu agradeço muito a presença de vocês, e para finalizar, eu vou deixar uma poesia do livro Pingo de Esperança, a poesia que fala precisamente do poema, né, de ser poeta, uma poesia em crioulo a todos os participantes, ok? O título dessa poesia é Nharubeira. Na Nharubeira não tem sossego, não tem frescura de chão de cutelo, gota d'água para Nhanobego. Na Nharubeira, Pedro com Paulo tá cotidunto, Joana com Maria tá apanha água na mesmo poço, Carlito com Zezito tá governa mesmo limária, e Sinta na ladeira, Natália Sancho com Pelar. Na Nharubeira, Francisco com Domingo tá flamantenha, Tiburcio tá subi na cutelo, tá jata santa parteira, lá que lo tulem, Malizita prenhara 9 meses de achintidor de parimento. Nharubeira que tem claro para que quem dizer pouco, se papiar tá saber o quem quirué, e justiça é feito lá mesmo. Nharubeira se que feito, que tem importância e qualidade de feito, porque ele está na mim e mim na ele. Na Nharubeira, não tá jata, não tá na mão na peito, não tá grita sabura de estar riba desse chão. Arri, bom de cal, é bom que fonte de inspiração. Cada passo que te dá, te espelha a pensar. Cada caminho que te anda, te demonstra amor sem par, para os versos que criam e irucam. Já não volta para Nharubeira. Eu quero, nesse momento, agradecer a todos vocês que participaram dessa live e mandar um abraço enorme para todos vocês que nos acompanhou nessas 3 horas e 15 minutos
de live, e eu agradeço muito. Quem tiver interesse em adquirir o livro Pingo de Esperança, que está no Brasil, pode entrar em contato comigo pelo Instagram, pelo Facebook, por amigo, por indicação, enfim, pode entrar em contato comigo, que eu encaminho o livro até você, garanto que o livro chega em qualquer parte do Brasil. Vocês que estão lá em Cabo Verde, que ainda não tiveram a chance de adquirir o livro Pingo de Esperança, devido à logística, né? Em dezembro, nós pretendemos enviar alguns exemplares para Cabo Verde, para as pessoas que estiverem lá em Cabo Verde, que tiverem interesse, adquirir esse livro. Por isso que as pessoas que estão nos assistindo lá de Cabo Verde podem concorrer a esse livro. Se ganharem, o livro vai chegar lá em Cabo Verde, principalmente na Ilha de Santiago. Quem estiver na Ilha de Santiago, o livro já vai chegar para vocês, ok? E então, simplesmente agradecer esse momento com vocês. E quem quiser adquirir o livro que estiver pela Europa, tem a Amazon. Vocês vão lá na Amazon, pesquisa por Pingo de Esperança, e vocês vão ter acesso e vão poder comprar esse livro em qualquer país da Europa, nos Estados Unidos, em Japão, né? Então, temos o livro Pingo de Esperança atingindo, quebrando as fronteiras, né? O livro Pingo de Esperança chegou em Inglaterra, Holanda, Itália, chegou em Portugal, chegou nos Estados Unidos, chegou na Argentina. Então, nós acabamos rompendo fronteiras através do crioulo cabo-verdiano. E esse é o nosso objetivo, conforme nós falamos durante a live. Nós plantamos essa semente, nós ambicionamos ver o crioulo cabo-verdiano sendo oficializado. Então, esse também foi o propósito do livro Pingo de Esperança. E eu quero, nesse momento, endereçar o meu grande abraço a todos vocês e me despedir com um forte abraço. Tamo junto, pessoal, e até a próxima.